O anime começa com a cena de uma turbina de avião girando, mas corta pra cena de um casal na neve, em que a garota aparentemente tá indo embora e a cidade tá toda destruída. Na cena do avião parece ter um meteorito se aproximando enquanto uma criança observa o veículo à distância. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá. De volta ao casal, o garoto segura a mão da garota e fala pra ela não ir, e ela deitando na neve com ele enquanto o sino de um relógio toca ao longe. Os dois se abraçam e a mina conta que já sabe de algo antes deles se beijarem. Vemos então um avião sendo atingido pelo meteorito e a criança começando a chorar. Ao finalizar a cena do casal é mostrado que era um mangá que estava sendo lido por essa mina de touca, chamada Fuko Izumo. Ela acaba de terminar seu mangá favorito e lamenta por não ter tido uma juventude como a dessa história. Em seguida ela fala que como já leu o mangá favorito, tá na hora de pôr um fim na própria vida. No entanto, tem outra pessoa por perto, o homem que fala pra ela que essa situação é perigosa. Fuko diz que só queria uma chance de ter um romance apaixonante como o do mangá, mas por conta do seu corpo isso nunca vai acontecer, por isso ela quer se jogar. Nesse momento ela aponta um punhal pra ele falando pra não se meter. O cara fica só tomando um suquinho enquanto a mina fala que se tocar nela vai contrair uma doença incurável e bater as botas. Sem se importar com o papo dramático da garota, o homem se levanta e se aproxima, metendo o peito direito na lâmina. Fuko se assusta e grita, mas o mano continua tranquilo. Ele segura ela pelo queixo e fala que nunca escutou falar de uma doença mortal transmitida pelo toque. Em seguida ele solta ela no outro lado do corrimão e comenta que tocou na pele dela, mas não tá sentindo nada. De repente a parte onde ele tá em pé acaba rachando e quebrando com ele, fazendo o cara ser atropelado por um trem. Fuko pede desculpa e fica se lamentando por ter feito esse tipo de coisa acontecer de novo. Ela se culpa por ter demorado pra se jogar e ter dado tempo dessa tragédia acontecer. Porém a cabeça do homem vem voando do nada, usando um jato de sangue como propulsão. Ele vai até ela e diz que já entendeu que a história de doença é só uma fachada pra proteger os outros. Por enquanto, vamos ignorar o fato dele estar falando sem pulmão ou garganta. Com o jato de sangue, a cabeça flutua um pouco no ar e começa a regenerar o corpo, refazendo até as tatuagens que tinha antes. Ironicamente, o homem diz que hoje é o dia de sorte dele. Como roupa não se regenera, ele tá sem nada, então a mina grita, chamando ele de zumbi e acerta um golpe no ponto fraco do cara. Ela então sai correndo enquanto o homem reclama de ser chamado de zumbi. Pelo menos não foi chamado de masoquista também, né? Como ainda não regenerou os pés e mãos, ele usa os jatos pra alcançar a garota e fala que não é como esses sacos de carne podre. Ele é apenas um undead, que pode ser traduzido pra morto-vivo, ou não morto. Segurando ela, o cara pergunta sobre essa falta de sorte que ela parece transmitir, mas logo alguns policiais chegam. Então ele usa os jatos pra sair voando sobre os prédios até pararem o telhado. Do nada, o morto-vivo quebra a quarta parede e explica que usa o impulso da regeneração das pernas em alta velocidade pra gerar o jato que faz ele voar. Fuko tenta fugir, mas o cara ainda tem algumas perguntas pra ela e puxa a mina pela perna, deixando ela de cabeça pra baixo, sem se preocupar com a falta de sorte por enquanto, porque só tá tocando no tecido da roupa. Quando o Fuko pede pra ele soltar ela, o cara fala que seria uma longa descida pra baixo e volta a perguntar sobre a falta de sorte. A mina então fala que não se importa, porque tava mesmo planejando ir de arrasta pra cima, ou melhor nesse caso é pra baixo. Pra testar a coragem dela, o morto-vivo começa a girar a mina em alta velocidade até ela admitir que tá com medo e aceitar falar com ele. Com tudo mais calma, a garota conta que tudo começou há 10 anos, quando ela tinha só 8 anos de idade. Ela tinha acompanhado os pais no aeroporto antes de pagarem o voo pro exterior para fazerem uma viagem de negócios. Como ficariam fora por uma semana, eles abraçaram a filha bem forte para se despedirem. Fuko deu um beijo no rosto dos dois e ficou para olhar o avião. Porém, meia hora depois o veículo explodiu, levando seus pais juntos com mais de 200 outros passageiros. Foi dessa forma que Fuko aprendeu que as pessoas se machucam quando tocam nela, sendo ela que causou tudo isso e costuma cobrir toda a pele para evitar mais problemas. Depois de escutar tudo isso, o morto-vivo coloca a mão por baixo da blusa dela para fazer mais um teste. De repente, um avião de carga passa bem em cima deles e uma caixa de bananas esmaga o homem. Quando se dá conta disso, Fuko sai correndo, enquanto o cara se regenera. Nesse momento, a mina pisa em uma casca de banana e acaba caindo do prédio. Ela acha humilhante ir de base por ter escorregado em uma banana. Nessa hora, o mangá escapa do bolso dela. A garota tenta pegar, mas não consegue. De repente, ela percebe que ainda não tá pronta pra morte. Nesse meio tempo, o morto-vivo se joga e pega o mangá no ar. Ele usa um osso da perna
perna para desacelerar a queda, junto com o jato da outra perna, enquanto segura a garota durante a descida. O cara fala que não vai deixar ela morrer, porque agora que encontrou alguém com esse poder vai conseguir ter uma morte de verdade. O morto-vivo também comenta que tem alguma regra que ela escondeu, e se descobrir ele pode fazer com que um momento de azar ainda maior aconteça, para finalmente acabar com essa vida tão longa. Sendo assim, o homem volta a usar os jatos para voar por aí, indo pro seu esconderijo. Enquanto isso, uns homens de preto observam ao longe. O líder, com uma cicatriz no rosto, avisa por um comunicador que vão prender a mina depois de confirmarem a habilidade. No esconderijo, o morto-vivo descobre que quanto maior o tempo de contato, maior é o azar, e fala que o próximo passo é testar a área de contato. Ele pede pra garota tirar a roupa, então ela sai correndo porque não quer passar por isso, mas também não pretende revelar o que mais sabe sobre esse poder. Na correria, a blusa prende um pedaço de vergalhão e a garota acaba expondo seu cabelo extremamente longo. Ela começa a chorar e fala que ninguém consegue cortar pra ela, qualquer cabeleireiro acaba indo jogar no Vasco. Diante disso, o morto-vivo pega uma tesoura e começa a cortar as madeixas da mina. Ele mantém sempre uma área de contato porque sabe que enquanto ainda estiver tocando nela, o azar ainda não vai ser ativado. Ele também revela que já foi estilista há muitos anos. Depois do corte, ele usa um pedaço de espelho para mostrar o resultado, então Foco fica muito feliz. Como manteve contato por 15 minutos, o morto-vivo fica ansioso para ver qual vai ser o grande azar dessa vez. De repente, a cabeça dele é cortada pelos agentes de preto. O líder guarda a cabeça em uma cápsula especial para evitar a regeneração, enquanto o outro agente coloca algemas na garota. É então revelado que o trabalho deles é cuidar de pessoas como esses dois. Com o tempo chuvoso, o líder parece se mover rapidamente a cada relâmpago. Ele comenta que a habilidade de anular a sorte de quem tocar e eliminar essa pessoa é algo muito incrível, perfeito para um assassinato. A única fraqueza é que a habilidade pode ser evitada com qualquer tecido, e isso torna ela fácil de ser neutralizada. Mas de qualquer forma, ele pensa que a única utilidade desse poder é o abatimento, e ele acha que o morto-vivo capturou ela por esse mesmo motivo, já que seria uma arma feroz caso se curvasse à vontade dele. Fuko diz que o agente tá errado, já que o homem só usou a falta de sorte nele mesmo só com a intenção de se autodestruir, diferente dos agentes. O líder então interrompe a mina e fala para tomar cuidado com o que vai falar. Ainda assim, Foco comenta que o zumbi não usou luvas para tocar nela, como esses homens. Ela pede desculpa porque isso tudo só tá acontecendo por ele ter tocado o cabelo dela. De repente, um raio atinge o agente que estava segurando a cápsula, que cai em um buraco e o morto-vivo volta voando. O líder já coloca a equipe em ação, avisando que armas de fogo não funcionam nele. Então todos pegam suas lâminas, já que de acordo com as informações, o morto-vivo é amador em combate. Ao escutar isso, o homem já conta que realmente é amador no presente, mas no passado era outra história. Ele tira uma plaquinha que tem enfiada na testa, dizendo que a memória dessa vida tão longa é muita coisa pra cabeça dele, então ele usa isso como bloqueador. O cara demonstra uma habilidade de luta incrível e derrota todos os agentes facilmente. Ele comenta que achava que ter a cabeça cortada foi o efeito do poder da garota, mas na verdade, o azar do corte de cabelo foi aquele raio, então eles ainda precisam testar os truques de atraso de tempo. Encurralado, o agente saca uma katana e faz a Foco de refém. Ele quer que o morto-vivo entregue a própria cabeça sem se regenerar. Sem pensar duas vezes, o homem começa a obedecer. Isso deixa Foco chocada. Ele fala que só tá tentando salvar o pescoço dela, mesmo que tenha que ser capturado. Foco diz que tá cansada de ver as pessoas ao seu redor se machucando e fala pra ele esquecê-la. Porém, o homem já tá com a cabeça solta e se joga pro agente. Logo a mina lembra que não contou sobre como dar o maior golpe de azar. Quando o agente tá pra soltar ela, Foco dá um empurrão e vai correndo pra dar um beijo na cabeça, bem antes do morto-vivo cair na mão do agente. A mina fala que só fez isso porque achou legal ser capaz de tocar alguém sem nenhuma preocupação. Aproveitando a chance, o morto-vivo se regenera e contém um oponente enquanto a garota foge. Ele diz que a sorte do cara acabou quando encontrou esses dois. De repente, o meteorito cai e atinge o local onde eles estão, destruindo tudo e empurrando Foco com o impacto. Ela fica um tempo sozinha, mas logo o zumbi aparece, um pouco queimado. Ele admite que nunca levou uma pancada de um meteorito antes. O cara também elogia a jogada da garota. Depois, Foco finalmente diz seu nome pra ele e pergunta o nome do cara. Porém, o homem fala que não se lembra e acha que ser chamado de morto-vivo undead já tá bom. Foco não tá satisfeita com isso, então ela mesma dá um nome pra ele, chamando o novo amigo de Andy, por causa da palavra undead. O homem não se importa e logo comenta sobre um beijo ter causado tanto estrago, então a seguir eles vão ter que ir além. Ao escutar isso, a mina sai correndo de novo. Andy consegue encurralar a Foco, ainda na intenção de cometer um ato de maior intimidade, pra ver se consegue uma onda massiva de azar, que ignore as regras básicas sobre a área de contato e duração. Ele quer testar logo essa teoria, mas a mina não tá gostando da forma como ele vê ela, como se fosse só uma ferramenta da morte. Foco quer escapar dessa situação, porque não gostaria que sua primeira vez fosse com esse idiota. Sabendo que o maluco só se importa com o melhor que a morte tem a oferecer, a garota decide apostar na teoria da simpatia. Ela fala que além da mãe e do pai, ela já deu o beijo no avô há um tempo, mas ela tinha medo do coroa por conta da dentadura assustadora que ele usava. Na época, o velho só torceu as pernas e
e acabou indo de base apenas 3 anos depois, sendo tempo demais para relacionar isso com o poder da Fuko. A teoria é que quanto mais ela gosta da pessoa, maior se torna o evento do azar. Dito isso, a mina explica que se ele tentar forçar ela a algo tão íntimo, ela vai acabar odiando ele para sempre. Então as tentativas de azar nunca mais seriam boas. Sendo assim, Andy fica determinada a não deixar ela morrer até que role algo entre eles. O cara leva a garota para um tipo de base onde possui um arsenal com vários tipos de armas. Ele explica que montou vários lugares assim ao redor do mundo para poder enfrentar aqueles caras sempre que precisar. Pra Fuko, ele dá uma armadura pesada à prova de balas e de cortes e resistente a armas químicas. Isso tudo como medida de proteção contra os caras do dia anterior. Fuko pergunta quem eram eles, então Andy explica que é uma organização que fiscaliza mistérios não identificados como eles dois, para que possam controlar, e é praticamente certo que eles vão voltar a atacar nesse mesmo dia. A mina pensa que a surra que deram nos agentes pode ter deixado os caras assustados, mas o homem fala que essas pessoas têm suas próprias cartas na manga. Outros caras e garotas que negam as regras desse mundo, chamados de negadores. O problema é que no dia anterior, os inimigos tiveram uma visão privilegiada das habilidades da dupla, então esses dois estão em desvantagem. O homem também conta que há 50 anos ele foi pego e sofreu nas mãos da organização, ficando em um laboratório por 10 anos. Então se conseguirem pegar a Fuko, com certeza tirariam muitas vidas para testar os poderes dela, ou até cortariam seus dedos para ver se funcionam separados do corpo. Tudo isso deixa a mina assustada e querendo sair logo desse lugar, então eles saem de moto e passam por uma área com aviso de demolição. Andy tá bem relaxado apesar de não ter nenhum destino em mente, ele só quer continuar fugindo e protegendo a Fuko, até que ela se apaixone por ele para dar a maior onda de azar que puder. A mina agradece pela proteção, mas diz que não vai se apaixonar por ele, mas o cara tá confiante que vai, porque ela é fácil de ser manipulada. De repente, uma rachadura aparece no céu e o morto-vivo já se prepara, avisando que é assim que a organização Union se teletransporta. Da rachadura sai uma armadura gigante que já acerta um golpe poderoso no morto-vivo. Preocupada, Fuko tenta correr até ele, mas acaba indo para trás até esbarrar em um humano de cabelo e olhos azuis chamado Shen. Por algum motivo, a garota não consegue mais mexer as pernas. Logo da armadura fala para acabar logo com a garota, porque as ordens são de capturar apenas o Undead. Mesmo assim, o cara quer conversar um pouco com a garota. Do nada, ele pergunta quantos anos ela tem e qual é o tipo dela, dando uma de conquistador. Nesse meio tempo, Andy regenera metade do corpo e tenta atacar o oponente com a espada, mas acaba sendo paralisado também. Fuko acha que é Shen que tá fazendo isso, mas o cara jura que não. Aproveitando que o homem tá imóvel, o de armadura ataca novamente, jogando ele pra longe. Quando volta a se mexer, Andy já tem uma ideia do que tá acontecendo. Fuko fala que é a habilidade do Shen que tá paralisando os dois, mas o morto-vivo discorda porque a mina só não mexe as pernas. Já ele ficou completamente paralisado, então são dois efeitos diferentes. Ele acha que os dois oponentes são negadores do tipo restritor de alvo externo. Parecem similares, mas devem ter regras diferentes para as habilidades. Em seguida, o combate contra o de armadura continua, com Andy percebendo que consegue atacar depois de ser atingido. Então só precisa regenerar e atacar de volta. Enquanto isso, Fuko conversa com outro cara. Ele cita que aquele meteoro do dia anterior não ajudou em nada, porque com isso a mina subiu de prioridade 5 para 8, numa escala de 0 a 10. Então agora não importa quantos caçadores ela evite, vai ter sempre pessoas ameaçadoras atrás dela, ou seja, outros negadores como eles. Quando Fuko pergunta por que ele e o parceiro não estão sendo caçados também, Shen explica que existem 10 membros negadores em uma equipe especial da Union. Quem entra nessa equipe deixa de ser perseguido, desde que se comprometa a realizar as missões, mas a pessoa precisa passar em alguns testes para entrar. Isso deixa a garota empolgada, pensando que se ela e o Andy entrarem vão parar de serem perseguidos, mas logo da armadura avisa que todas as vagas estão ocupadas. Quando ele se prepara para atacar, a garota percebe que está completamente paralisada, mas logo o morto-vivo, que estava só com a cabeça caída, consegue agir rapidamente para salvar ela do perigo. Ele também gosta da ideia de se juntarem ao grupo de caça em vez de continuarem sendo caçados. Tudo o que precisam fazer é acabar com esses dois para abrir vagas na equipe. Ele termina o discurso encostando a mão no queixo dela. Depois a garota levanta e toca no peito do cara rapidamente. Só aí que os oponentes percebem que teve contato direto, mas não se preocupam porque foi uma área pequena. Fuko avisa que tá sentindo uma grande onda de azar, mas não porque tá apaixonada por ele ou algo do tipo, ela só tem um sentimento de gratidão. Aos poucos, Andy se aproxima da dupla quando um caminhão-tanque cai da rodovia acima e acerta ele junto com os outros dois. A armadura segue intacta com Shen tendo se protegido por pouco também. Andy atrai eles para um prédio abandonado e já começa a pensar nas habilidades desses oponentes. O de armadura parece negar os movimentos do adversário quando assume uma postura de ataque, então o poder deve ser unavoidable, ou inevitável, em português. Já sobre o Shen, ele não tem informações suficientes. Andy então decide se esconder e usar táticas de ataque e fuga até descobrir como lidar com eles. Porém, é nesse momento que percebe umas dinamites prestes a explodirem perto de cada coluna do prédio. Logo a construção é completamente demolida. Enquanto corre até os destroços, Fuko se questiona se isso também é culpa dela
dela ou só coincidência. Enquanto isso, o Unavoidable já determina que a garota é imprevisível demais para ser uma arma. Ela tá mais pra um desastre e deve ser eliminada. Mas primeiro ele quer lidar com o Undead. O cara tenta puxar ele pela mão, mas era uma armadilha plantada pelo morto-vivo. Andy aparece, morde o dedo indicador e aponta pro adversário. Ao ver que era só um braço solto, o inevitável tenta atacar, mas é atingida através do visor da armadura pelo dedo disparado pelo morto-vivo. Andy chama isso de bala de partes. Ele usa o poder de regeneração para atirar partes do corpo como projéteis. Esse ataque só deu certo porque o Unavoidable nega apenas os movimentos musculares quando tá em postura de ataque, mas não a regeneração dele. Logo Shen se aproxima e percebe o parceiro caído. Andy ainda pretende acabar com Shen para garantir 2 lugares na equipe. Sem saber qual é o poder exato desse adversário, o morto-vivo tá disposto a morrer até descobrir, como de costume. O cara percebe uma abertura na postura do oponente e decide atacar pelo lado direito, porém acaba sendo defendido quando ataca com a perna esquerda sem perceber. Andy tenta outros golpes, mas todos são defendidos. Percebendo a Fuka ali perto, o cara pede a katana. Continuando a trocação de golpes, Andy fala que pode não saber o que exatamente o Shen nega, mas a habilidade tem a ver com opostos. Ele provoca intencionalmente uma brecha nas defesas e prepara uma defesa no lado oposto, então os movimentos se invertem. Quando Fuku joga a espada, Andy questiona o que ele pode fazer contra um ataque que não consegue defender. O morto-vivo segura a espada com o ombro e já pega com a mão para fazer um ataque, porém dessa vez ele acaba parando. Shen diz que apenas por um segundo o cara hesitou ou não em cortar ele, talvez por não gostar de abater as pessoas, ou só por não querer fazer isso na frente da Fuku. A mina logo aproveita para tentar tocar no cara, mas ele desvia facilmente. Ao subir em uma pedra, o Shen fala que não vai revelar sua regra para eles, mas já adianta que não vão conseguir escapar ou tocar nele. Nesse momento, Andy questiona por que a mina se jogou na batalha. Ela pede desculpa, dizendo que pensou que funcionaria, mas o cara diz que agora os dois estão no campo de visão do oponente. Shen pergunta qual dos dois vai se juntar ao grupo, então o Andy responde imediatamente que vai ser a Fuku, enquanto ele se dispõe a ser levado pro laboratório. Questionado pela mina, o Undead explica que ela não duraria um dia sem perder a cabeça, e conquistar uma garota com um parafuso a menos daria muito trabalho. De qualquer forma, ele garante que vai escapar antes dela bater as botas, mesmo que seja uma velha corcunda. Ele ainda vai conquistar ela e conseguir o que quer. Antes de aceitar isso, Fuku tira o casaco e joga no chão. Ela pede pro Shen desviar o olhar por alguns minutos porque ela tá prestes a fazer coisas indecentes com o Andy. O cara já relembra sobre ela ter que se apaixonar primeiro, porém a mina diz que por conta da sua habilidade nunca experimentou nem um pouco de romance na vida, então não sabe se tá apaixonado ou não, mas mesmo assim, com tudo o que ele fez e tá disposto a fazer por ela, Fuku acha que não pode simplesmente abandonar ele, sem abrir mão de algo. Ela tira a blusa também e fala pra começarem logo nesse lugar mesmo, pra tentar dar a má sorte que o Andy precisa pra ir jogar no Vasco. Diante disso, Shen cai na gargalhada e fala que esse relacionamento é muito intenso pra duas pessoas que se conhecem há apenas um dia. Ele fala que esses dois são demais e seria um crime separar essa dupla. Com isso, ele passa uma nova proposta. O objetivo agora é que a dupla elimine outro membro da Union pra garantir a segunda vaga, e dessa forma ele falaria bem deles. O cara avisa que em 3 dias um dos navegadores vai estar no Lago Baikal, na Rússia, em uma missão de investigação. Eles só precisam eliminar esse cara. Shen também diz que podem identificar o membro por uma gravata vermelha e um emblema. É claro que no caminho vai ter gente querendo pegar eles, mas no momento essa é a única opção. Depois que o Shen vai embora, Andy reclama do comportamento da mina, porque não se considera canalha o suficiente para pegar uma garota só porque ela tá desesperada. Então Fuku diz que não vai fazer isso de novo. Dito isso, eles precisam ir logo pra Rússia. O plano do Andy é dirigir rapidamente até Niigata, pegar o iate dele para chegar ao porto russo de Vladivostok e depois usar um avião a jato para chegar em Irkutsk. Lá vão se encontrar com antigos parceiros de guerra do Andy para ter apoio no combate, e depois vão esperar o alvo no lago. Aproveitando que é a terra da vodka, como Fuku tem 18 anos, Andy acha que vai dar tempo de beberem um pouco quando tudo terminar. Algum tempo depois do início da viagem da dupla, em um tipo de estação espacial ou satélite na órbita da Terra, uma mina de cabelo rosa e chapéu gigante mexe em uns painéis holográficos onde encontram um iate em alta velocidade. Lá dentro tá o Andy junto com a Fuku. O cara fala sobre como o iate é incrível, mas a garota tá escondida embaixo de um banco. Quando percebe isso, o Andy pergunta o que ela tá fazendo, então Fuku lembra do que o Shen havia falado sobre ter pessoas caçando eles pelo caminho. Por esse motivo, a mina tá com medo. O morto-vivo não se importa muito e tenta forçar ela a se soltar. Porém é nesse momento que o veículo começa a ser atacado por mísseis de uma aeronave e tiros de metralhadora de outra. De qualquer forma, os inimigos não atiram tão bem, então Andy acha que podem chegar tranquilamente na Rússia se continuar assim. Já Fuku acha que o barco vai ser completamente despedaçado. Acontece que o morto-vivo tá contando com a má sorte da garota, além de que pode usar o próprio poder como uma granada na mão. Ele usa aquele ataque de bala de partes, atingindo a turbina de uma das aeronaves e fazendo o objeto explodir. Com esse inimigo derrotado, Fuku acha que já seria o suficiente para entrar
entrarem na Union. Porém, o Andy relembra que eles precisam eliminar alguém que usa um emblema, conforme o Shane falou anteriormente. Ele e o parceiro usavam aqueles emblemas dourados que provavelmente é usado para identificar os 10 membros que foram citados. Com isso em mente, o morto-vivo tem uma pista de quem eles estão procurando, já que ele conhece 3 pessoas com o emblema. O primeiro é o fabricante da katana indestrutível que ele roubou, chamado de Inquebrável. O segundo, um engenheiro que fez experiências nele há 50 anos. E o terceiro foi a pessoa que pegou ele há 50 anos, uma mulher capaz de criar barreiras invisíveis. Pela representação, vemos que é a moça do satélite. Andy conta que foi encurralado por esse tipo de barreira que ela criava. Com isso, Fuko entende que até o zumbi pode ser fraco contra certas pessoas. Já o cara, como sempre, não demonstra muita preocupação. Ele vai até o convés e repassa o plano de chegarem ao lago para eliminar o alvo. E termina dizendo que nada vai impedir eles de alcançar esse objetivo, porque além de tudo podem contar com a má sorte da Fuko. A mina fala que não dá pra confiar nesse poder, mas o Andy acha que isso só deixa as coisas ainda melhores. De volta à cabine, ele fala que precisa aprender a entender as regras da habilidade dela, antes que as coisas fiquem complicadas. Fuko tem receio do que pode estar se passando na mente do cara, e volta a falar sobre a parte da simpatia. Nesse momento, a moça na órbita faz um disparo de energia que atinge o iate e afunda a dupla. A mina fica com uma cara de doida enquanto diz que ele vai sempre voltar pra ela. Embaixo d'água, o morto-vivo ainda não sabe que tipo de ataque foi esse, mas decide seguir um rastro de bolhas pra encontrar a Fuko. A mina tá desacordada e presa embaixo de uma pedra. O cara age rápido e usa seus jatos pra tirar ela dali. Quando acorda no que sobrou do iate boiando, Fuko ainda tá um pouco confusa, mas o Andy avisa que estão prestes a serem pegos e fala pra levantar as mãos. O holofote da aeronave restante ilumina eles e o piloto pergunta pelo alto-falante se o Undead pretende se render. O cara confirma, mas é só pra ganhar tempo pra um pequeno experimento. Ele quer saber se a má sorte da mina pode ser controlada ou não. Fuko acha isso um absurdo, mas o cara explica que realmente não dá pra controlar esse poder à vontade, mas ele tem uma hipótese, já que todos os eventos de má sorte anteriores foram fenômenos que utilizam coisas ao redor da garota. Mas o raio do corte de cabelo e o meteorito do beijo vieram de longe. Ele acha que é porque o corte e o beijo são coisas que ela valoriza muito, e os materiais necessários pra má sorte ser proporcional a esses valores não estavam por perto. De repente, a garota percebe que o seu sutiã tá fora do lugar, e enquanto ela ajeita e questiona sobre isso, Andy conta que teve que fazer massagem cardíaca e precisou mexer ali. Mas além disso, como a massagem não foi suficiente, ele acabou fazendo também respiração boca a boca. A garota fica vermelha de vergonha, mas antes de qualquer reação, uma explosão submersa joga eles pra cima e por acaso a dupla pousa em cima da aeronave. Nesse momento, Andy mostra uma técnica especial de espada que aprendeu com o mestre japonês há muito tempo. Ele faz um avanço com a espada de certa forma, atingindo apenas o piloto, mas não a cabine. Usando o braço como bainha, ele esperava só a nave perder estabilidade para depois entrarem os dois na cabine. Tendo feito isso, Andy cita que basicamente só precisam encontrar uma semente de má sorte e ter uma noção do nível de contato adequado para ativar. Então o azar não vai ser totalmente acidental e poderá ser usado para reverter as situações. Como exemplo, dessa vez eles conseguiram um novo meio de transporte. Depois de um tempo de voo, a nave começa uma contagem regressiva para autodestruição, mas Andy logo ejeta o assento para escaparem da explosão. Mesmo com toda essa situação, o cara se mantém sorridente, enquanto a mina tá desesperada. Andy então avisa que vai usar outra técnica da época de mercenário, o pouso de 5 pontos, absorvendo o impacto primeiro com as solas dos pés, depois os lados das panturrilhas, as nádegas e as costas. Após terminarem esse pouso esquisito, Andy avisa pra Fuko tomar cuidado porque o alvo pode estar por perto. Isso porque eles já estão perto do Lago Baikal, o lago de água doce mais profundo, límpido e antigo do mundo. O morto-vivo acha que o pessoal da Union deve estar investigando algum navegador na área, pois é um local provável para um navegador se esconder. Nesse lugar enorme e bonito, Fuko revela que essa é a sua primeira vez fora do Japão, então a gente fala que ela devia aproveitar um pouco como turista e que não deve se preocupar porque a Union age mais em segredo, então eles não vão fazer nada contra ela em um lugar cheio de turistas. Já o zumbi vai procurar os velhos camaradas de guerra, dividindo assim a dupla. A mina tem alguns receios sobre a Union, dependendo de quem eles vão ter que enfrentar dessa vez, mas o Andy não quer se preocupar muito com isso. Ele fala pra garota aproveitar e que depois eles podem passar em um restaurante incrível de um amigo dele, que se ela não experimentar, essa viagem toda não vai ter valido a pena. Depois que eles se dividem, Fuko vai até a beira do lago, onde uns russos tentam falar com ela, mas a coitada não entende a língua e sai correndo. Ela tá mais preocupada com o que pode acontecer se tentar se divertir perto de pessoas com essa má sorte que ela carrega, isso pode ser perigoso. De repente, Fuko avista a garota de cabelo rosa, que agora tá sem um chapéu e pintando um quadro. Quando percebe que é uma japonesa, a mina fica toda empolgada e mostra que gosta de usar roupas no estilo de colegial japonesa, porque gosta muito desses uniformes. Fuko então revela que não fez o ensino médio, então não teria reconhecido. Ao escutar isso, a pintora fala que é muito desperdício. Quando percebe a pintura pronta, Fuko elogia o quadro e demonstra saber um pouco de arte. Ela fala que não é muito de sair, então acaba se aventurando na arte de vez em quando, mas não que ela se considere boa nisso. Do nada, a pintora arranja
arranja outro quadro pra nova colega pintar junto. Fuko revela que tá esperando alguém, pensando que é um namorado. A garota diz que é perfeito, pois seria muito emocionante surpreender o cara com uma pintura. A Fuko acaba cedendo e começa a fazer os primeiros rabiscos. Depois de um certo tempo, a mina de cabelo rosa chama a Fuko de Lucky e pergunta do que ela gosta mais, se é das coisas que mudam ou das coisas que permanecem iguais. Primeiro a Fuko pergunta sobre esse apelido que a mina deu pra ela, e a outra responde que é por conta do gorro dela que tá escrito Good Luck, ou seja, boa sorte em inglês. Voltando à questão sobre as coisas, a pintora fala que prefere as que permanecem iguais, pois não estão presas ou influenciadas por ninguém, e ela acha isso incrível. É por isso que ela ama a arte, pois pode capturar o mundo em constante mudança em um desenho que nunca muda, assim como elas estão fazendo agora. Ela volta a perguntar do que a Fuko gosta mais, porém a Fuko fala que é uma pergunta difícil e pede um tempo pra pensar nisso. Mais tarde, Fuko termina a pintura e a garota já se aproxima pra ver. Ela fica com um pouco de vergonha e conta que acabou adicionando algumas coisas, porém a mina fala que a arte é sobre liberdade, então ela acaba mostrando. Com isso, vemos que ela desenhou um céu estrelado. A garota não sabe o que são esses pontos brilhantes desenhados em volta da lua, e nesse momento é revelado que o conhecimento geral é de que não existe nada no espaço além do sol e da lua. Eu admito que não tinha percebido esse detalhe no anime até essa cena. Fuko então fala que a lua parecia muito solitária lá em cima, então ela desenhou alguns amigos. Aproveitando agora para responder aquela pergunta, Fuko revela que por muito tempo não conseguia mudar, e isso estava sendo tão difícil que ela queria bater as botas. Porém, há 4 dias ela conheceu um cara muito esquisito e tem sido uma loucura desde então, porque o maluco foi usado com ela desde o primeiro dia e tem tido explosões pra todo lado. E quando ela percebe, eles estão na Rússia. Mesmo assim, através de toda essa bagunça, esse homem ajudou ela a mudar e Fuko acha que foi por isso que conseguiu pintar junto com essa mina hoje. Então ela aprecia o fato de ter alguém que a mude e que também esteja mudando. Do nada, a garota solta o cabelo e vai pra água enquanto fala que a Fuko é muito jovem, inexperiente e ingênua. Ela concentra o chakra nos pés pra não afundar no lago e continua a conversa filosófica enquanto faz uma parte do lago subir. Fuko não tá entendendo nada, mas é nessa hora que aparece o Andy e já avança pra cima da garota. Porém, ele não consegue acertar ela e é jogado pra trás, enquanto a mina fala que ele não mudou nada. Já o Andy chama a garota de Jenna e diz que ela tá exagerando na maquiagem, principalmente pra esconder as rugas. Ele cai na beira do lago e comemora ao fazer um pouso perfeito de 5 pontos. Em seguida, ele revela que a Jenna é a garota que capturou ele há 50 anos. Ela então pede o chapéu pra alguém que aparece do nada na cabeça dela, mostrando o emblema da Union. Isso confirma que ela é mesmo a agente que eles estão procurando, porque a gravata vermelha ela já tinha. Nesse momento, Jenna cria uma espada de barreira e vai descendo na direção da dupla, contando que já sabe que eles querem eliminar ela pra entrar na equipe. Em algum lugar, Shen parece estar meditando, mas na verdade ele só tá lembrando da diversão que teve quando lutou com o Andy. Uma moça chamada Moi se refere a ele como mestre e fala que o cara tá se distraindo. Ela também diz que entregou um relatório convincente e o cara agradece. Eles então falam sobre o assunto do lago Baikal. Moi avisa que a Jenna entrou em contato com o Undead e a Unlock, porém o Shen sabe que esses dois são cheios de truques e com certeza vão superar esse obstáculo. E por falar neles, os três estão se encarando nesse exato momento. Jenna sai correndo muito alegre por ver o morto-vivo depois de tanto tempo, mas o cara logo saca a espada e desfere um ataque que não causa nada, como esperado, porque ele sabe que a regra dela não permite que seja cortada. A mina então fica brava por terem se reencontrado depois de 40 anos e a primeira coisa que o homem faz é tentar cortá-la, porém ele cita que de qualquer forma ela também estava com a barreira erguida. Fuko percebe que Jenna é a pessoa que pegou o Andy há 50 anos, e a agente interpreta o nome Andy como um apelido carinhoso. Deixando isso de lado, ela confirma que foi ela mesma, então a Fuko se impressiona porque as duas parecem ter a mesma idade. Jenna fica feliz com a bajulação, no entanto Andy revela que ela tinha 16 anos na época que pegou ele, então agora deve ter 66. O cara até elogia a tecnologia anti-envelhecimento da organização. Nesse momento, a Jenna usa uma barreira para manter a boca dele fechada, e ainda diz que tem eternamente 16 anos. Em seguida, ela força o cara a cortar o próprio rosto. Em uma cena bizarra, tenta dar um beijo no que ela chama de máscara da morte, porém o rosto desaparece bem na hora. Com o rosto regenerado, o homem fala que tem que bolar uma estratégia. Jenna tá um pouco enciumada com a proximidade entre ele e a Fuko, e já avisa que se apaixonou pelo morto-vivo primeiro. Ela começa a contar sobre como se encontraram pela primeira vez há 50 anos, mas foi um encontro infeliz porque ela era a caçadora e ele a caça. Como a mesa redonda tava com os 10 assentos preenchidos, o cara foi preso. Ela foi encarregada de supervisionar ele, e a primeira coisa que fez foi pedir desculpas porque tava só seguindo ordens. Só que o maluco disse que simplesmente foi derrotado, como se não tivesse ressentimentos. Além disso, tinha um pensamento otimista porque com certeza morreria de diversas maneiras nesse lugar, então aprenderia muito sobre as próprias regras. O homem até prometeu que teria uma revanche com ela quando saísse, e foi assim que a mina se apaixonou. Só que 10 anos depois, o Undead escapou e não disse uma palavra pra Jenna, ficando desaparecido do mapa pelos 40 anos seguintes. No entanto, ao conhecer a Unlock, Andy começou a correr por aí, dando a chance de ser encontrado. Antes da gente continuar o monólogo,
o cara joga várias granadas nela. De qualquer forma, ela continua, dizendo que queria ser a primeira a encontrá-lo, mas o Shen saiu na frente. Porém, isso causou a eliminação do Void, abrindo um assento na mesa. E a Jenna obviamente quer que o Andy sente lá. Independente disso, o cara continua o combate, usando granadas de luz para distrair a oponente, mas nada deixa ela vulnerável, já que a barreira continua erguida. Em seguida, ele escapa por pouco de um tapa invisível gigante e se afasta em velocidade. Fuko pergunta dos camaradas russos, então o morto-vivo revela que todos se foram, mas tem um outro local para experimentar um estrogonofe de carne. Apesar da situação complicada, o Andy tá confiante de que vai descobrir o que a regra da Jenna nega, lembrando dos 3 detalhes. Primeiro, ela solidificou o lado. Segundo, levantou a água telecineticamente. E terceiro, pode criar paredes e escadas. A primeira hipótese é que a mulher pode endurecer as coisas, solidificando a água, por exemplo. Mas se fosse isso, a espada seria capaz de cortar as barreiras. Então tem alguma outra regra sendo negada. Nesse momento, Jenna lança o chapéu como uma shuriken de lâminas invisíveis, que atinge um undead na cintura. Ela comenta que ele teria desviado facilmente se não tivesse que proteger a Unluck. Então essa luta seria mais interessante se ela tivesse sido eliminada da outra vez. Como o Andy não entende, ela explica que lançou os projéteis que atingiram o barco. Enquanto ele lembra daquele ataque, ela prende a parte inferior do corpo do cara para ele não fugir. Jenna aproveita para falar para ele desistir desse plano, porque nem a má sorte da mina vai ser capaz de realizar o desejo dele. Mesmo assim, Andy não se importa. Ele fala que essa garota é sua e não vai deixá-la morrer antes dele. Sendo assim, a agente decide apenas pegar a cabeça dele como fez antes, mas o cara diz que já entendeu a regra do poder da Jenna. Ele põe uma granada na cabeça e usa aquela técnica de bala de partes apenas com a própria cabeça. No alto, rapidamente ele restaura o corpo e engole o explosivo. Quando a explosão ocorre, chove sangue. Andy explica que a Jenna nega a mudança na forma de um objeto, como os ataques invisíveis negam a mudança no ar, mas com tudo coberto de sangue fica mais fácil de ver os ataques. Sendo assim, o poder dela é um change, que significa invariável. Mesmo com essa informação, Jenna acha que ele não pode vencê-la. Porém, o cara conta com a Fuko, sendo colocado por baixo da blusa dela antes de regenerar o corpo. Diante da Jenna, Andy admite que não poder tocar nela é um problema, mas já sabe que as mãos invisíveis são resultado da fixação do ar. Jenna ainda tem muita confiança no próprio poder, porém o que não sabia é que a Unluck tá com contato direto no homem por baixo da camisa. Apesar da mina dizer que não tem escolha, a agente fala que isso é coisa de garota má. O próximo ataque é com uma lâmina invisível gigante, que no giro corta várias árvores ao redor e ainda atinge as pernas do Andy, só que ele aproveita para voar para longe, desviando dos ataques seguintes. Para ele tá fácil, já que pode ver de onde vêm os golpes agora. O único problema é descobrir como derrubar a barreira invencível que tá sempre em volta da Unchange, mas de repente a Fuko percebe algo. Ela diz que uma coisa tá incomodando no modo da Jenna agir. A mulher tem a barreira invencível, mas continua sempre andando apressada, mesmo estando com raiva, em vez de correr, que seria mais eficiente. Com isso em mente, Andy se empolga porque já tem uma ideia de como lidar com isso. Só precisam achar a semente certa de má sorte. Porém, antes de explicar o plano, o cara bate a cabeça em algo e acaba caindo no lago ainda flutuante. Uma luz acende lá em cima e vários raios vermelhos quase acertam o Andy. Porém, ele aparentemente desvia por pouco e sai ileso. Jenna começa a comentar do navegador que estava investigando, que teoricamente está se escondendo nesse lugar. Ela estava fazendo uma varredura no lago, dividindo em pedaços e endurecendo, mas agora ela está mais interessada na presa atual. Com um estalar de dedos, uma sombra cobre todo o lago, enquanto lá em cima se revela uma nave gigante que era onde a agente estava antes. Jenna então comenta sobre a Fuko ter falado que prefere a mudança, e conta que ela não gosta nada disso, ela preferia que as coisas fossem como antigamente. Enquanto se aproxima, preparando o chapéu para outro ataque, a agente fala que independente do que aconteça, ela vai continuar da organização, para poder perseguir o Andy para sempre. Por fim, a mulher fala que a maior mudança para uma pessoa é perder a vida, e se a Fuko gosta tanto da mudança, é disso que ela precisa. O ataque é perigoso, mas Andy consegue segurar com a espada. Ele admite que concorda que o nascimento e a morte são as formas de mudança mais incríveis, e enquanto usa um jato da perna para se distanciar, o cara fala que a morte combina mais com ele, não com a mina. Ele quer manter ela viva para poder conquistá-la, mudando o coração dela para que assim possam mudar a mortalidade dele. Jenna fala que o homem tá sendo muito otimista, enquanto ele percebe um rastro de sangue na água. A agente comenta que entrar na organização é uma experiência dolorosa e vazia que a garota não aguentaria. Durante os próximos ataques, Andy explica pra Fuko que existe um buraco na barreira, embaixo dos pés da Jenna, que permite que ela caminhe. O que ele precisa fazer é entrar por esse buraco de baixo e derrotar a oponente com a má sorte que acumulou até agora. Enquanto ele fala isso, eles desviam de vários ataques que acabam atingindo a nave. Por fim, Andy comenta que o buraco da Jenna é pequeno pelo que percebeu, então no máximo ele conseguiria entrar só com a cabeça e ainda seria chutado pra fora facilmente. Sendo assim, o que eles fazem é jogar a espada que bate na barreira e volta cortando os braços
braços do Andy. Enquanto a Fuko pega o objeto, ele cobre a barreira com sangue. Jenna não sabe o que fazer porque tá sem visão de fora. Nesse momento, a dupla usa a espada como alavanca para mover o buraco para cima, e a Fuko joga a cabeça do morto-vivo diretamente para dentro da barreira. O impacto leva ele e a gente para longe dentro da esfera. Acontece que para má sorte do Andy atingir a mulher, ele tinha que estar dentro da barreira, e como ela defende de qualquer impacto físico, provavelmente o efeito terá algo a ver com luz, e o objeto próximo que pode ajudar é a nave gigante, que está bem danificada pelos ataques da Jenna. Dessa forma, deixando escapar um raio de luz tão potente que destrói uma parte da paisagem. Em seguida, o lago flutuante se desfaz e a Fuko cai na água lá embaixo. Em pouco tempo, ela volta para a terra firme, e percebe que o poder da agente foi liberado. Ela corre até a Jenna, que está caída ao lado do Andy. O cara faz menção de usar a bala de partes com o dedo, mas quando a Fuko se aproxima, ele revela que decidiu não finalizar a mulher assim, já que ela não tem muito tempo mesmo. Percebendo o receio da garota, Jenna comenta que Fuko não estava preparado para o pior quando se juntou a essa luta. Ela diz que também queria uma mudança. Estava sempre sob o comando da Union, fez tantas missões, mas nada mudou, nem o mundo e nem ela. Jenna sabe que o mundo vai passar por grandes mudanças e achava que a missão era impedir a mudança do mundo, mas agora pensa que talvez estivesse errada. A mulher comenta sobre a pintura da Fuko, que mostrava os brilhos ao redor da lua, algo que ela nunca teria pensado. Agora ela acha que a mudança pode não ser tão ruim. A pele dela já tá bem ressecada porque os efeitos de anti-envelhecimento estão passando. Apesar de falar que não quer ser vista desse jeito humilhante, Andy se aproxima e dá um abraço nela. A mulher tá relutante e a Fuko fica emocionada com a cena. Já o Andy fala que algumas rugas não mudam quão bela é a Jenna. Sendo assim, eles dão um último beijo de despedida, antes da agente encarar sua última mudança. Após a vitória da dupla em batalha em um bar, Fuko não consegue segurar as lágrimas e começa a chorar. Andy então comenta que a Jenna sempre teve um desejo de morte. Ela disfarçava bem, mas toda vez que ia até a cela dele, tinha dúvidas sobre matar para sobreviver, e dizia que provavelmente seria melhor nem estar viva. Com isso, Andy acabou falando pra mulher que ela seria seu alvo número 1 quando ele saísse, já que ela queria tanto ir de base. Era só uma piada, mas a agente realmente levava essa promessa a sério. Isso significa que o poder da Fuko ajudou a salvar a Jenna, e o Andy agradece por isso. De repente, a Fuko pede um favor pro cara. Ela pergunta se podem fazer uma mudança na Union para que ninguém mais sofra como a Jenna sofreu. O morto-vivo aceita imediatamente, porque isso torna a conquista da mina mais fácil. Ele comenta que a recepção da Union já deve estar chegando e aproveita para fazer um brinde em homenagem aos mortos, e é claro, principalmente a Jenna. No entanto, antes de brindarem, o portal começa a abrir no teto, de onde um monstro esquisito aparece, já chamando esses dois de 9 e 10 e puxando eles para a passagem. Pelo túnel escuro, a dupla vai caindo rapidamente na direção da tal mesa redonda. Andy logo morde os dedos para fazer um disparo múltiplo das balas de partes, como uma forma esquisita de cumprimento aos novos colegas. Cada um se defende do próprio jeito, e em seguida o morto-vivo pousa na cadeira estilosamente, enquanto a Fuko cai desajeitada em outro assento. Do nada, o Andy fala que eles poupariam seu tempo se fossem logo de arrasta pra cima. Com essa entrada, os agentes comentam que a dupla é exatamente como foi detalhado nos relatórios. Assim são mostrados todos os membros da mesa, pela ordem de 1 a 8, chamados Juiz, Shen, Billy, Phil, Tatiana, Ishin, Top e Nico. Finalmente, a dupla de novatos faz o brinde, mas logo depois, Andy é atingido pelo braço mecânico da Tatiana, que tá brava pelo que foi feito com a Jenna. Billy relembra que o conflito entre membros é proibido, enquanto Andy faz aquela técnica de corte à distância na mão robótica. Então a Juiz usa seu poder para colocar tanto a Tatiana quanto o Andy em posição de ataque contra o Billy e a Fuko, ou seja, fazendo os próprios companheiros de refém. O Billy parece nem saber do perigo, mas logo tanto o Andy quanto a Tatiana concordam em abrir mão do conflito. O cara pede desculpa pra Fuko, mas comenta que isso trouxe resultados. Depois a Juiz chama o Apocalipse, um livro com um rosto macabro que flutua e fala das próximas missões, que são 6. A missão 1 exige 6 participantes para capturar o Uma Born, e a recompensa é a adição do 11º assento. A missão 2 é a captura do Uma It, que exige 5 participantes, e a recompensa é a localização do negador Unborn. A missão 3 é a neutralização da linguagem Uma, exige apenas um participante, e tem como recompensa a unificação de todas as línguas do mundo. Andy não parece se importar tanto com o livro falante, mas isso deixa a Fuko meio assustada. Porém, o morto-vivo fala que estão apenas coletando informações por enquanto, e ela deve só tentar reter o máximo possível da conversa. A missão 4 é a captura do navegador invisível, ou Unseen em inglês, que pode significar não visto ou desvisto, só precisa de um participante, e a recompensa é a localização da chamada Uma. A missão 5 é a captura do passado da Uma, que precisa de 3 participantes, e a recompensa é a localização da rebelião de artefatos. E a missão 6 é a captura do estrago da Uma, com a participação de 3 também, e tem como recompensa a localização do negador Repair, que em inglês significa algo como não conserto ou desconcerto. Dadas as missões, o Apocalipse fala que a equipe tem até o dia 31 de agosto para cumprir as missões, sendo cerca de 25 dias no total. Se eles não cumprirem todas as
missões, a penalidade vai ser a adição da Galáxia 1. Assim como eu e provavelmente vocês também, a Foco não compreende o que o livro falante quis dizer com galáxia. O Andy também não entende, sem trocadilhos, mas ele fala pra guardar as perguntas pra depois e prestar atenção. A Juiz fala pro Nico fazer uma análise, então o mano conecta uns cabos na própria cabeça e baixa as informações igual o Neo do filme Matrix. Em seguida ele fala que já podem lidar com as 3 primeiras missões porque já sabem as localizações do Zuma e como combatê-los, graças aos investigadores. A prioridade deve ser o Burn, já que tem a melhor recompensa, a adição de mais um assento. Já a última eles devem desistir, porque tem poucos dados relevantes e provavelmente só vão perder os membros. Sendo assim, a Juiz determina que vão mobilizar todos os membros para cumprir as 3 primeiras missões e aceitar a penalidade, porque devem focar em fortalecer a equipe dessa vez. Antes de dividirem as tarefas, Foco aproveita para perguntar sobre o livro falante. Top explica que o Apocalipse foi o primeiro artefato encontrado na Terra. Quando os negadores sentam em cada assento dessa mesa, o livro se abre e impõe várias tarefas injustas. Sendo assim, a mina questiona se eles precisam mesmo seguir o que está escrito, principalmente por conta do risco de se machucarem. Ela cita que até a Jenna falou que não importava o quanto tentasse, nada mudava e ela sofria como resultado. Então a questão é se as instruções do livro valem todo esse esforço. Ela também questiona se eles vão capturar mais negadores para que sejam tratados como Andy e ela foram tratados. Afinal, apesar das habilidades, os negadores também são pessoas normais. Antes da garota continuar o discurso de mudanças, a Juiz interrompe falando que as regras já foram adicionadas à Terra 98 vezes, coisas como linguagem, morte e doença. A cada 3 meses, novas penalidades são adicionadas, mesmo sem a interferência deles. Por isso eles se interferem, já que precisam de forças suficientes para completar essas missões. Ao obterem as recompensas, eles ficam mais fortes, com o objetivo de um dia executarem o Criador que impõe essas regras sobre a Terra, o Deus que reside do outro lado do livro. Além disso, só quem está ao redor dessa mesa pode aceitar as missões, e eles precisam de outros reservas para quando precisarem preencher uma vaga. Dito isso, seria perigoso deixar a Foco e o Andy fora de controle com essas habilidades, especialmente a garota. Nesse momento, ela revela que foi ela mesma que ordenou a eliminação da Foco e pede desculpas, mas também comenta sobre a recomendação do Shen, então espera a cooperação dos novatos. Mesmo assim, é óbvio que a Foco está insatisfeita, então a moça fala que ela só precisa se tornar o número 1, já que a liderança da Union é concedida para quem tem os melhores resultados. Sendo assim, Foco só precisa trabalhar mais do que a Juiz para tomar o primeiro lugar, lembrando que ela entrou como número 9 e o Andy como 10. Sem mais paciência, o Andy sobe na mesa e começa a abrir a boca do Apocalipse com as mãos, questionando de forma bruta qual é a missão mais complicada. Depois de se soltar comendo as mãos do cara, o livro começa dizendo que é uma missão de 3 pessoas, então o cara já aceita mesmo antes de saber qual é a missão, dizendo que vão participar ele, a Foco e o Shen. 15 dias depois, vemos a Moi ajudando a Foco a se vestir para a missão, com um traje social, gravata vermelha e o emblema da Union. Apesar da Foco ficar com receio dessa proximidade, a Moi tá de luvas e já tá ciente de que não pode tocar na pele da Unlock. Estando agora pronta para a missão, a novata pergunta se ela não vai junto, então Moi responde que não, porque não é uma negadora e nem membro da mesa redonda, então não tem emblema da Union. Por fim, ela pede pra Foco cuidar do Shen, porém a garota não se sente tão útil assim. Quando sai pro corredor, Andy aparece correndo e tirando a camisa, até esbarrar na mina. Isso gera má sorte dele ser atingido por um magma que vaza da parede, queimando a roupa e fazendo um undead questionar onde exatamente fica essa base. De qualquer forma, Andy não se importa com o traje, mas o Shen diz que é totalmente necessário usar um terno, gravata e emblema. O traje é a prova de balas e cortes, a gravata dá acesso a qualquer serviço público e traduz qualquer idioma, e o emblema é necessário para participar das missões, principalmente porque eles precisam viajar. No entanto, o Andy pretende usar o próprio helicóptero, já que não tem mais caçadores atrás dele e da Foco, ele quer levar a mina em um encontro nas nuvens. Por fim, ele fala que o Shen pode seguir por conta própria, porque na equipe ele só atrapalharia seu estilo. De repente, um alarme toca e é avisado que a Uma, número 1129, assumiu o controle de um membro e escapou, sendo que tá passando pelo Hall D no nível 8. O Top fica ansioso para conseguir uns pontos, mas o fugitivo tá no mesmo nível que o Andy e os outros. Moi avisa que esse Uma é chamado de roupas. Ele envolve o corpo de uma pessoa e se transforma nas roupas que ela mais deseja, conseguindo assim enfeitiçar a pessoa e assumir o controle do corpo. Antes da Moi terminar de ler a ficha, o fugitivo aparece e acerta um soco no Undead, que revida com uma cabeçada. Isso é suficiente para apagar a pessoa, porém isso só faz o Uma procurar outro corpo, e dessa vez ele pega a própria Moi. As roupas dela parecem não mudar, mas na verdade ela só ganhou um emblema da Union. Em seguida, sem controle, a Moi troca uns golpes com o Andy e o Shen. O poder do Shen não funciona porque não afeta as roupas, então eles ficam um tempo se defendendo dos golpes até que a Foco decide agir e encosta no ombro da mina. Isso faz um tijolo cair na cabeça dela. Com a garota desacordada, o Roupas vai pra cima da Foco, que já entendeu que esse Uma prefere alvos femininos. No entanto, antes dele envolver a mina completamente, o Andy salva ela e acaba sendo envolvido pelo traje no lugar. Enquanto isso, a
Kamui acorda e pede desculpas ao Shen, mas ele só elogia o Kung Fu dela, dizendo pra continuar se esforçando pra conseguir fazer esses movimentos sozinha um dia. Nesse meio tempo, Uma ainda não se transformou em nenhuma roupa, e começa a reclamar que o desejo do cara é um traje resistente que se regenera quando é rasgado e corre quando é chamado. O morto-vivo então fala que pra alguém com a especialidade em roupas, esse Uma é muito competente, então ele aceita o desafio com a intenção de conseguir controlar o cara. Porém, só nesse momento a má sorte da Fuku por ter sido tocada pelas roupas ocorre, e é um raio que dispara do chão, pulverizando tudo pelo caminho. Logo abaixo tá o Nico, que pede desculpa por uma falha no artefato. O Roupa se esforçou, mas demorou 15 segundos para se regenerar, e o Andy acha que isso é muito lento. Vendo que ele vai trabalhar com a equipe, Fuku decide apelidar o Roupas de Roupinha. Enquanto isso, Top fica frustrado ao escutar o aviso de que o fugitivo foi capturado. Ele estava tentando um traje especial e coloca a roupa no Ishin por eles terem demorado. Em seguida, uma informante avisa pro Nico sobre relatos de um novo Uma, com confirmações de um cadáver em decomposição vagando por Nova York. Isso deve estar relacionado ao Spoil, que seria parte da missão do grupo do Andy, que ao escutar isso já fica empolgado. No meio da viagem, Andy convida a Fuku para passarem em Las Vegas, mas a mina relembra que eles precisam ir pro local da missão, que ela esqueceu o nome, mas no relatório ela lê as informações que receberam. No dia 21 de agosto, um cadáver foi avistado andando pelas ruas de Nova York. A memória de todas as testemunhas foi apagada e o cadáver foi identificado pelos pertences. Era um cara chamado James W. Smith, que morava em Longing. De repente, o Shen aparece de cabeça para baixo no lado de fora do caminhão, assustando a garota. Ele conta que Long é uma área rural no oeste dos Estados Unidos, e que muitos filmes de faroeste já foram filmados lá. Fuku tá mais impressionada com a aparição do mano, que tá preso pelos pés enfiados no teto da cabine. Ele conta que de qualquer jeito o Andy iria deixá-lo para trás, então ele ficou escondido esse tempo todo. A mina então manda ele entrar logo, e isso deixa o cara emocionado. Lá atrás ele fica bem confortável. Fuku pergunta se ele acha que esse arquivo tem mesmo a ver com o Spoil, o alvo da missão. Então o cara diz que nesse contexto, Spoil em inglês significa decompor, ou apodrecer. O que o Shen não sabe é o motivo do cadáver ter viajado a 4.000 km até Nova York, mas o inimigo deles está mesmo em Long, no caso o Spoil e seu exército de zumbis. Fuku pergunta se vão mesmo conseguir capturar esse Uma. Então Shen revela que os investigadores já exploraram a cidade e enviaram uma gravação. A mina pergunta se todos voltaram a salvo, porém a verdade é que ninguém voltou. Shen ativa a gravação para tocar no alto-falante do caminhão. Na reprodução, os investigadores comentam sobre o lugar tá cheio de zumbis, até que um percebe algo no próprio braço e começa uma gritaria no meio de grunhidos e disparos. A situação parece bem desesperadora, até a gravação terminar. Isso tudo deixa a mina bem atormentada. Já o Shen pergunta o que o Andy pensa da missão, porque parece que vai ser difícil, a menos que ele vá com tudo contra o alvo. Porém o morto-vivo não pensa assim. À noite eles fazem uma pausa da viagem. Shen vai até a Fuku, que parece que não tá conseguindo dormir. Ele fala pra ela não se preocupar com o Spoil, que ele dá conta com o Andy. Porém a mina quer ajudar. Primeiro o cara acha que é por conta da Jenna, que a Fuku estaria querendo ganhar pontos pra ajudar na causa. No entanto, a garota diz que a recompensa mencionada pelo Apocalipse seria a localização do One Repair, e que talvez se completarem essa missão e conhecerem essa pessoa, eles podem conseguir alguma pista pra ajudar o Andy a bater as botas de uma vez. Por sua vez, a mina pergunta por que o Shen tá nessa missão, mas logo lembra que ele foi obrigado, então acaba pedindo desculpas. No entanto, ele diz que isso é só parte do motivo. A questão é que parece mesmo uma missão difícil, então talvez dê pra ver o Victor, o deus da vitória por completo, e não a versão pela metade que eles conhecem no momento. No dia 24 de agosto eles chegam na Long. A cidade está cercada por uma barricada e por água, e para entrarem eles vão ter que atravessar uma ponte. Shen diz que eles precisam agir com cuidado, mas o Andy fala que o muro tá atrapalhando, então ele dispara um RPG contra a parede e acaba libertando uma multidão de zumbis. Shen fica surpreso e o Andy pergunta se esses zumbis ainda podem voltar ao normal. O chinês responde que é impossível porque já foram alterados fisicamente. Com isso em mente, Andy fala que não precisa se conter. Ele manda a Fuku apertar o cinto e começa a acelerar com o caminhão pra cima de todos os zumbis no caminho. Ao chegar no buraco feito no muro, o Undead sai voando com a espada na mão, retira a perna e a mão esquerda e já fica preparado pro combate. Só que aproveita pra mandar se abaixarem caso saibam onde tá o cara que fez isso com eles, como se os zumbis fossem responder. Ele termina dizendo que precisa bater um papo com o cara. Em seguida sai atacando os zumbis sem dificuldade, derrubando vários ao mesmo tempo, com as técnicas Anel de Sangue e Lua Crescente Carmesim. Da cabine, Shen elogia o Andy, e nesse meio tempo o homem já derrotou praticamente todos os zumbis do local, causando uma chuva vermelha no processo. Nesse momento é mostrado que uma mulher zumbi se abaixou como ele disse. Isso significa que ela ainda não apodreceu completamente. Ele então volta com ela para perto do caminhão e avisa que ela pode levá-los até o Spoil. Fuku fica animada, mas o Shen prefere bater um papo com o Andy antes. Ele fala sobre ter dito para procederem com cuidado. Ele pergunta se o Undead já teve alguma experiência em lutar contra umas. Andy não lembra, então Shen fala que eles são diferentes dos negadores. As regras são diferentes
diferentes e é comum que eles ataquem as pessoas repentinamente sem motivo. Como exemplo, ele fala da sua habilidade que se ativa quando olha para o alvo a uma certa distância, e a da Fouco se ativa com contato físico. Ainda sem deixar clara a conclusão da conversa, Shen fala que o Andy pode querer investigar as coisas no meio do combate, mas essa não é a melhor estratégia contra um Uma, pois ele já terá ativado a habilidade. Acontece que a maioria dos Uma impõe sua regra a qualquer um no alcance, sem exceções. Ao escutar isso, o Andy pede desculpa, o que surpreende o Shen. Quando a zumbi encosta na roupa, o próprio traje avisa que tem algo escrito na barriga do cara. Ele arrebenta alguns botões e vê que tem uma contagem regressiva de 900 segundos. Como nem o Shen nem a Fouco estão com a contagem, eles assumem que o Andy deve estar na área do efeito do spoil. A Fouco fica assustada, querendo se apressar para afastar o amigo, mas o Andy decide ficar sentado bem onde tá. A mina acha que é porque ele quer ir de base, mas o cara não acha que isso seria suficiente para acabar com sua vida. Alguns minutos depois, a contagem chega a 0, então a mão do Andy começa a apodrecer. Em seguida ela regenera, mas logo volta a apodrecer. O mesmo também acontece perto do rosto. Shay começa a analisar o efeito. O que se sabe é que é contínuo, e que quando alguém pisa nessa cidade, o spoil o amaldiçoa. Quando o contador chega a 0, a pessoa se torna zumbi. O problema é que a única pista para localizar o spoil é essa zumbi, que provavelmente não vai ajudar tanto. Com isso, o chinês fica frustrado e fala que a missão é muito difícil, principalmente sendo com apenas 3 membros. Do nada, com alguns grunhidos, a zumbi parece falar algo pro Andy. De alguma forma, ele entende o que ela quer dizer, que no caso é sobre a localização do spoil. Ele também aproveita para avisar que vai se casar com essa zumbi, porque esse é o sonho dela. E depois da cerimônia, ela vai dizer onde tá o spoil. Provavelmente ele só tá entendendo porque apodreceu parcialmente. Antes de seguir em frente, ele pede a permissão da Fouco, já que se ela achar que isso é uma infidelidade, ele não vai fazer isso. Shen fica preocupado porque a zumbi pode ser uma inimiga, porém a Fouco acha isso engraçado e dá a permissão sem problemas, apesar do Shen dizer para não incentivar isso. De qualquer forma, o Andy já tá seguindo o caminho e ainda fala que vai arranjar um vestido pra noiva. Mesmo assim, Shen relembra que eles precisam capturar o alvo e não abatê-lo. Então se o alvo for eliminado, a missão vai ter falhado e eles não vão ter outra chance. Nesse momento, a Fouco percebe um garotinho saindo de uma escotilha. O garoto, loiro e de olhos verdes, percebe a presença dos adultos e volta pro esconderijo. Em seguida, a Fouco sai do caminhão e vai correndo atrás dele, deixando o Shen sozinho. Diante dessa situação, o cara pede força mentalmente pra Mui. Lá embaixo, o garoto sai correndo pelo corredor escuro, enquanto a Fouco pede pra esperar, dizendo que não é um zumbi. Isso não adianta, mas a mina acaba percebendo que o garoto também não tá zumbificado. Ela começa a correr, mas de repente acaba indo pra trás, sendo afetada pela habilidade do Shen. O chinês comenta sobre como ela e o Andy são parecidos, nesse sentido de agirem sem pensar, mas o importante é que ela não deve avançar mais, porque se esse túnel estiver no alcance do spoil, o garoto deve estar amaldiçoado também. Lá no fundo, aparentemente protegendo outras crianças, o garoto se arma e mira contra os adultos, confirmando que ele e os outros foram amaldiçoados. Só que ao levantar a camiseta, é revelado que o contador dele tem mais de 9.200 segundos. A Fouco tenta convencer as crianças de que estão no mesmo lado, só que o loirinho acha que eles estão ali para eliminá-los, porque as crianças estão condenadas a virar zumbis. O garoto acha que não teria nenhum motivo para eles aparecerem nesse lugar. Em vez de tentar argumentar, Fouco abaixa a touca e sai correndo para pegar o garoto no colo, fazendo a arma cair no chão. Isso dá para ela um contador de 1000 segundos, e para não ficar de fora, o Shen entra pro alcance da maldição também. Nesse meio tempo, Andy arranja o vestido de noiva pra zumbi e comenta que um padre deveria falar algumas coisas, mas a situação deles é diferenciada. Também é mostrado que vários zumbis foram reunidos como convidados. Com muito esforço, a noiva consegue falar de verdade e agradece ao Andy. O cara diz que podem fazer isso quantas vezes ela quiser, mas a moça zumbi fala que isso já é o suficiente, porque seu sonho de usar um vestido desses acabou de ser realizado. A zumbi também avisa que os outros estão sofrendo, sendo incapazes de partir, então Andy estaria fazendo um favor se eliminasse todos para deixá-los descansar em paz. Por fim, ele diz para ele abater uma certa coisa, enquanto aponta para a estátua de um anjo no altar. Mesmo sabendo que as ordens eram de capturar o Uma, Andy fala que não pode recusar o pedido da noiva, então ele já faz um ataque em cruz contra a estátua, o que faz ela se transformar em um bicho estranho, que logo entende que o Andy ainda não apodreceu porque é um navegador, esse monstro que é o alvo da missão, o spoil. O bicho rapidamente destrói a igreja e pula pro lado de fora, fazendo a estrutura desabar em todos que ficaram lá dentro. Dos destroços, Andy percebe que os zumbis tentaram salvá-los, então esses também não são totalmente alterados. Sendo assim, ele agradece, junta as mãos e faz um ataque de bala de partes contra o sino da igreja, fazendo ele atingir a criatura. Ele também avisa que tá enfrentando a coisa que transformou todos em zumbis, e que se quiserem bater nesse monstro também, os zumbis ao redor podem seguir o som de sino. Após alguns segundos, os zumbis ao redor que escutaram isso se juntam e vão todos pra cima do spoil. É uma quantidade insana de pessoas que foram afetadas pela maldição, tanto adultos quanto crianças. Eles vêm de todas as direções da cidade. Antes de todos chegarem, a noiva zumbi faz mais um grunhido pro Andy, que dá um sorriso esquisito pra ela e puxa a espada.
espada, dizendo que precisa acabar logo com esse inimigo. Ainda no corredor subterrâneo, Fuku se apresenta pro garoto loirinho, que se chama Ken. Logo a garota comenta que ele deve ser o mais velho porque parece se responsabilizar pelas outras crianças. Então o loiro confirma que só quer proteger os outros. Com isso, a Fuku explica que é da Union e que ela e os outros adultos estão nesse lugar para ajudar, mas precisam entender o que aconteceu e como as crianças ainda estão bem. O garoto começa a contar enquanto somos levados a um flashback de uma semana antes. Parecia um dia tranquilo quando uma bola estranha com um olho e alguns dentes apareceu do nada no meio da cidade e começou a falar. A criatura dizia que gostava desse lugar porque as pessoas e as casas pareciam fáceis de estragar. O primeiro passo foi afetar as pessoas com os números que se formaram na pele. Aos poucos, os adultos foram virando zumbis. A professora das crianças conseguiu levar elas a tempo para esse esconderijo que já tinha alguns suprimentos guardados. Apesar de toda essa situação, a mulher dizia que não ia morrer antes de encontrar um cara bonito para levar ela até o altar. Ela também disse para as crianças ficarem em seus sonhos durante as situações difíceis, que dessa forma elas não estragariam. O garoto Ken até tentou ir até ela, mas a mulher fechou a escotilha. Agora no presente, Shen imagina que essas crianças não sabem da localização do spoil. A garota chamada Mi começa a chorar porque sua contagem já tá chegando quase em zero, falta menos de 40 segundos. No entanto, o Ken tenta reconfortar a amiga, lembrando que ela quer ser uma florista e perguntando que tipo de flores ela gostaria de vender. A Mi diz que venderia girassóis, então o garoto levanta ela e elogia a escolha porque são flores que a professora deles adorava. Agora calma e empolgada, com um sorriso no rosto, a garotinha fala que vai dar muitos girassóis para a professora. Nesse momento, a Fuku percebe que de repente a contagem dela começa a subir para mais de 20 mil. Agora que sabem como aumentar os números, Fuku novamente confirma que eles vão ajudar essas crianças. O problema é que a agitação na cidade está afetando a estrutura do túnel. Shen comenta que deve ter algo rolando lá em cima, e obviamente eles concluem que tem algo a ver com o Andy. E falando nele, com a noiva no colo, o Undead continua enfrentando o spoil com a ajuda dos zumbis da cidade. A dupla sai do túnel e a Fuku se surpreende pelo cara tá lutando lado a lado com os zumbis. De qualquer forma, o Shen fala que os zumbis não contribuem muito para a batalha, apesar de ser mesmo uma visão impressionante. O que o chinês imagina é que essa é a maneira do cara tentar ser gentil com essas pessoas que estão sendo forçadas a viver nesse estado. Vendo os parceiros lá embaixo, o Andy fala que eles chegaram na hora certa e pede para eles cuidarem da sua noiva. Ele diz que o casamento ainda não acabou e joga zumbi pro Shen, que pega ela no ar. Da escotilha, o Ken reconhece que essa é a professora e chama as outras crianças para verem que ela tá de volta. Observando tudo isso, Fuku começa a juntar os fatos, lembrando do que aconteceu desde que o Andy decidiu levar a zumbi pro altar, até a história que o Ken contou sobre a professora dizer que não bateria as botas antes de se casar. Mesmo com essa aparência, a professora recebe bastante carinho das crianças. A Mi percebe que o braço dela tá machucado e fala que vai enfaixar pra ela. Novamente, a mulher zumbi se esforça pra agradecer. A Fuku tá tão surpresa que nem percebe um zumbi correndo na sua direção. A criatura acaba esbarrando nela e pouco tempo depois, o toque se torna uma fonte de má sorte até pro zumbi. Tentando ajudar o Andy, esse zumbi é logo esmagado pelo spoil, só que o azar ainda é ativado, fazendo uma placa de madeira cair no ombro do monstro. O Andy também percebe o que aconteceu e acaba tendo a ideia de mudar de estratégia. Ele grita pros zumbis que tá na hora de uma mudança de planos e que agora o objetivo é pegar o spoil de surpresa. Em seguida ele aponta pra Fuku e manda tocarem nela para se transformarem em bombas, porque isso com certeza vai causar mais danos do que o que eles estão fazendo até o momento. Fuku não acha que os zumbis agiriam dessa forma, porém a noiva é a primeira a agir, dando um abraço bem forte na Unluck. Emocionada, a garota tira uma das suas luvas e coloca a mão no braço da zumbi por alguns segundos. As crianças não entendem o que tá acontecendo, mas em seguida a professora sai correndo. Ken tenta ir atrás dela, só que o Shen usa sua habilidade para segurar o garoto. A noiva rapidamente pega o spoil, que começa a perder o equilíbrio quando parte do chão começa a desabar. Não só isso, mas algumas explosões começam a atingir o monstro. Ken fica desesperado por conta da professora, mas o Shen se mantém firme, mandando as crianças ficarem longe. De qualquer forma, o ataque não foi forte o suficiente para destruir o spoil, então o Andy fala pros zumbis continuarem com o ataque. Logo, vários deles começam a correr até a Fuku. Ela vai tocando em todos que consegue, enquanto o Shen coloca as crianças de volta no esconderijo. Os zumbis com má sorte vão se juntando aos pés do spoil, já causando alguns incidentes. Andy fica empolgado com o plano aparentemente dando certo, porém a equipe ainda tem algo para se preocupar. Shen revela que ele e a Fuku também estão amaldiçoados, então essa situação tem que ser resolvida logo. Sobre isso, a mina aproveita para avisar que a maldição é culpa dela por ter se precipitado. Com isso, Andy fala que eles não têm mais escolha, não vai dar para capturar o alvo, eles vão ter que matar o monstro. Primeiro, Shen vai contra essa ideia porque seria uma falha na missão. No entanto, antes de continuarem, o spoil começa a puxar o ar com a boca, transportando também todos no local. Andy se segura pela espada, mantendo a Fuku e o Shen no lugar e depois usando um jato da perna para se afastarem, enquanto os zumbis são engolidos pela criatura. Em seguida, o spoil forma uma fumaça escura que fica em volta dele, e com isso ele se transforma, ficando com o rosto mais orgânico e com um par de asas nas costas. Diante disso, Shen pergunta o que o Andy já descobriu sobre as regras do spoil durante a batalha. O morto-vivo explica que o corpo
principal do monstro pode estragar qualquer matéria orgânica livremente, exceto os seres vivos, que precisam passar pela contagem primeiro. Vemos então os exemplos desse funcionamento até agora, e o cara conclui que esse é tudo o que sabe até o momento. Já o Shen comenta que não vai mais ter essa restrição para os humanos agora que o bicho entrou em uma segunda fase. Apontando um dedo para uma direção, o Spoiler solta um raio que viaja até Nova York e estraga rapidamente a Estátua da Liberdade. De repente acontece algo estranho. O monstro parece entender que essas 3 pessoas, que ele chama de vasos, estão numa missão, e que isso é obra do Apocalipse que está interferindo nos seus planos. Nesse momento, lá da base, a Mui entra em contato com Shen para explicar que o disparo feito pelo Spoil estragou a estrutura que já estava na trajetória do raio, e isso é um ataque que excede os parâmetros da regra do Spoil, então obviamente não é bom ser atingido por esse disparo. Como todos estão com comunicadores, Shen confirma que receberam as instruções. Em seguida, o Spoil começa a agir. Ele se questiona porque o Apocalipse se opõe a ele. Com as asas, a criatura começa a voar, citando que nascer, perecer e voltar à Terra é algo muito belo. Agora com as mãos, ele faz vários disparos simultâneos. Shen é atingido na luva e tira ela rapidamente, enquanto Andy é atingido no braço e faz o mesmo com o membro, que se desintegra imediatamente. O morto-vivo já entendeu esse efeito, enquanto o chinês fica mal por ter perdido uma luva que é feita sob encomenda. Por dentro, Andy supõe que esse novo poder só funciona em partes ou materiais individuais, mas se atingir um corpo vivo é um fim instantâneo. Isso significa que alongar essa luta seria uma desvantagem para eles. Sendo assim, o cara decide ser rápido. Ele avança imediatamente para cima em direção ao inimigo e mesmo a uma certa distância, o Undead começa a sofrer os efeitos do poder. Antes de ser atingido, o Spoil desce um soco tão forte no homem que derruba ele na hora no meio de umas construções. Em seguida, ele pula em cima do cara, que agora entende que os seres vivos se decompõem só de se aproximarem. Enquanto isso, o monstro tá sentando a porrada. Mesmo depois de tantos ataques, o Andy continua vivo, então o Spoil entende que ele é um navegador da morte, mas ainda assim ele tá confiante, porque com o ritmo do apodrecimento agora que ele tá na segunda fase, o monstro acredita que a regeneração do morto-vivo não vai ser suficiente para conseguir continuar combatendo esse efeito. Quanto aos outros dois, ele fala que estão esperando para estragar e diz que eles deviam ser gratos por isso. Enquanto alonga o pescoço, a criatura fala que seu nascimento trouxe junto um belo ciclo de vida e eles vão aproveitar isso enquanto ainda estiverem vivos. Do nada, o Shen pensa em alguma coisa e sai correndo. Ele avisa pro Andy que vai se afastar por pouco tempo. De qualquer forma, o Spoil fala que mesmo com ele se afastando da área de ataque, o temporizador vai continuar contando. O cabelo do bicho tá derretendo e escorrendo no chão como se fosse petróleo, enquanto ele continua com o discurso agora somente pra Foco, dizendo que o mundo era muito enganado antes do seu nascimento, já que tudo ficava cada vez mais feio antes de decair, e ele trouxe uma mudança na forma de perecer. Pro Spoil, o problema é que os seres vivos começaram a lutar para permanecer por mais tempo. Eles pensaram e cresceram, mas essa é uma regra necessária, e os humanos são os únicos seres que rejeitam ele, o rotulando de identidade maligna. Porém, de acordo com o monstro, todos os humanos também são parte da natureza, então ele pergunta qual é o motivo de serem tão apegados a um corpo que não vai nem durar por um século sozinho. Foco logo responde que é porque eles têm sonhos. As pessoas vivem com os corpos que nasceram e usam seus corpos para perseguir os sonhos, independente de qual seja o tamanho. Dito isso, ela não pretende deixar uma regra dessa criatura estragar nada disso. Enquanto mostra sua contagem faltando poucos segundos para zerar, a Foco fala que mesmo que o corpo dela se estrague, seu coração nunca vai perecer enquanto ela tiver um sonho. Em seguida, ela fala que sonha em se tornar uma garota normal e viver a vida ao máximo até chegar ao fim. E até fazer isso, não importa o que aconteça no caminho, ela nunca vai desistir. Nesse momento, a contagem da garota sobe rapidamente, chegando a 20 mil. Isso dissipa até a fumaça que estava ao redor deles, e o Spoil se assusta com a reversão da contagem. Foco aproveita para ir até o Andy, enquanto o Shen parte para cima do monstro com um bastão na mão, elogiando a atitude da garota. E após acertar um golpe na cabeça do Spoil, o chinês conta que seu sonho é se tornar o maior de toda a criação. A contagem dele sobe para 10 mil e depois dispara, subindo mais ainda. Depois que Shen consegue voltar à contagem regressiva do seu corpo, ele começa a enfrentar o Spoil. Andy manda ele tomar cuidado porque se chegar muito perto do monstro, vai ativar a habilidade de deterioração, mas Shen já sabia dessa habilidade de Spoil e também percebeu que quando seu rosto se aproximou de Foco, a garota não começou a se deteriorar, ou seja, tudo indicava que seu campo de deterioração é gerado ao redor do seu corpo e não possui defeitos se estiver próximo somente da cabeça. Com base nessa teoria, Shen pega seu artefato, um cajado chamado Niwoi Kinko, e usa ele para acertar a cabeça do Spoil. Andy questiona o fato de Shen não ter usado esse cajado antes, mas ele explica que descobriu que poderia usar ele graças ao Andy. O cajado foi escavado da China e pode se expandir e contrair à vontade, o que faz ele ser um artefato perfeito para atacar um monstro como Spoil, que necessita de ataques à distância. A habilidade de Shen então entra em ação. Ela faz com que o alvo que está em seu campo de visão seja forçado a realizar o oposto de qualquer ação que estava tentando fazer, levando o Spoil a se aproximar de Shen por conta própria, ao invés de se afastar para esquivar dos seus golpes. Spoil não consegue entender a habilidade
mente de Shen continua tentando recuar, mas qualquer pensamento consciente que entra na mente do alvo de Shen é negado por sua habilidade. Porém, para ativar ela existe uma condição que deve ser cumprida pelo usuário, que basicamente obriga Shen a ter que se afeiçoar do seu alvo. Enquanto eles se enfrentam, Andy começa a se curar, deixando Fuku feliz. Ele pergunta pro Shen qual era o plano deles, e ele responde que deve haver um núcleo dentro do corpo do Spoil. Mas o problema era que enquanto ele estava tentando arrancar esse núcleo, qualquer ser vivo que se aproxime do Spoil vai se deteriorar, e por isso seria muito útil encontrar uma forma de desativar essa habilidade de deterioração. Spoil diz pra ele não abusar da sorte e tentar lançar um golpe, porém o monstro percebe que não consegue atacar seu laser de desintegração. Shen demonstra já ter entendido como a habilidade do Spoil funciona, sendo mais poderosa que a regeneração do Andy, mostrando que tem o controle daquela luta, fazendo a criatura perceber que tá encurralada. Enquanto Shen enfrenta Spoil, Fuku pensa como eles poderiam parar sua habilidade de deterioração, e Andy reflete que a composição só acontece por conta das bactérias que existem no ar e que elas necessitam de umidade. Ou seja, uma boa tentativa seria reduzir a quantidade de umidade no ar, para que dessa forma dificulte a deterioração de Spoil. Para isso, Andy decide causar mais explosões. Ele belisca a barriga da Fuku para pegar seu azar. A garota questiona por que ele tinha que apertar sua barriga e Andy responde que o motivo é sua barriga estar transbordando. Isso magoa o sentimento da Fuku, deixando ela bem irritada. Afinal, Andy basicamente chamou ela de gorda e isso faz ele ganhar um tapa na cara. Andy então se aproxima do Spoil e avisa pra Shen manter distância. Porém, quando a má sorte aparece, ao invés da explosão que todos estavam esperando, o chão se abre, fazendo um buraco enorme onde Andy acaba caindo. Então Spoil aproveita a oportunidade para destruir alguns prédios, para gerar uma nuvem de poeira, bloqueando a visão de Shen, impedindo ele de usar sua habilidade, servindo como um contra-ataque. Ele diz pra Fuku que Spoil deve estar tramando alguma coisa, mas a poeira levantada pelos prédios faz a garota olhar pra cima e pensar em uma solução. O espaço é um vácuo onde não existe humildade, e por conta disso ela deduz que a habilidade de deterioração do Spoil não funcionará lá. Ela pensa que eles poderiam enviar o Spoil pro espaço através do OVNI da organização, apesar de ainda restar o problema de que nenhum deles conseguiria sobreviver lá. Mas Shen se empolga com a ideia e diz que pode mandar Andy pro espaço, afinal ele não consegue morrer. Porém, Shen diz que Andy ainda precisaria suportar a deterioração do Spoil até chegar no espaço, e fala pra ele usar todo o seu poder para fazer isso. Andy usa uma carta na sua testa que serve como uma espécie de rolha no seu cérebro, para manter 100 anos de memórias engarrafadas, que mantém seu poder no controle. Ele aceita retirar a rolha para poder ir pro espaço, mas explica pra Shen que tem algumas condições. E assim, Shen pede a ajuda da Mui para conseguir localizar o Spoil. A garota explica que é possível ver que o monstro tá comprimindo uma massa de energia atrás da cortina de fumaça, e pede pros três deixarem o local o mais rápido possível. Porém, Shen diz que só precisa das coordenadas exatas onde o Spoil tá, porque eles já tinham um plano para enfrentar o adversário. Mui então passa as coordenadas pra Shen e Andy consegue localizar Spoil de dentro do buraco. E assim, usando o cajado de Shen, Andy consegue levantar o Spoil, fazendo os dois subirem nas alturas. Rapidamente ele entrega a carta que serve como rolha pra Shen e continua a subir junto com o Spoil até os dois chegarem ao espaço. Fuku percebe a carta na mão de Shen e fica preocupada do Andy perder o controle sem a sua rolha, mas diferente dela, Shen estava bastante animado para ver Andy assumir a forma do homem, que trouxe vitória para inúmeros campos de batalha. No espaço, Spoil revela que diferente do que os três pensaram, ele não apenas continuava com sua habilidade de deterioração lá, como também consegue uma habilidade que permite lançar um feixe que desintegra tudo o que toca. Spoil então lança seu feixe no rosto do Andy, porém ele se regenera muito mais rápido do que o normal, enquanto muda sua aparência se transformando em um novo homem. Depois de terminar sua transformação, Andy decide focar apenas em conseguir o núcleo do Spoil. Ele lança seus dedos usando uma habilidade de bala de divisão. Cada um dos dedos se regenera, se tornando um novo Andy, pois diferente de quando seu poder está limitado, naquela forma qualquer parte do seu corpo pode se regenerar. Ele então começa a cortar o Spoil em pedaços rapidamente e quando termina, suas duas cópias desaparecem. Em seguida, Andy corta seu braço enviando ele com o núcleo do Spoil de volta para a Terra. Lá as crianças se divertem com Shen, quando Mui avisa que os preparativos estavam prontos. Ele então explica pro garoto Ken que se eles seguissem reto, chegariam até as pessoas da organização, que estavam prontos para resgatar todos. Porém as crianças teriam que ir sozinhas, porque tanto ele quanto Fuku não poderiam ir junto com elas. Shen explica que os dois ainda têm coisas para fazer e por isso quem deveria proteger o resto das crianças mais um pouco. O garoto entende o que precisa fazer e guia todas elas na direção que Shen mandou ele ir. Fuku fica preocupada com eles, mas Shen explica que vai dar tudo certo, porque a União tá rastreando todos, além dos preparativos da Mui serem impecáveis. De repente, os dois veem uma coisa caindo do céu. O núcleo cai no chão e continua preso com a mão do Andy, onde ele rapidamente começa a se regenerar, ficando novo em folha e imediatamente Shen manda Fuku se afastar. Em seguida, ele avisa pra Mui que eles já estavam com o núcleo do Spoil, e na mesma hora, garoto transporta pra organização. Andy então pergunta em que ano e mês eles estavam. Shen informa a data atual e
e estranha a forma que Andy estava agindo, porque ele não estava se comportando como alguém que tivesse recuperado sua memória, mas sim como uma pessoa completamente. Andy sente dor na sua testa, no local onde ele usa sua rolha, e começa a reclamar como tem desperdiçado sua vida de qualquer forma. Diferente do antigo Andy, aquele demonstra querer viver e culpa Fouco por ter colocado sua vida em risco, decidindo se livrar dela. Shen entra na frente para proteger a garota, mas Andy o acerta com um golpe, mesmo com a habilidade do Shen de conseguir evitar ataques estar ativada. O cara é tão forte que seus membros se quebram em cada ataque, indo muito além das capacidades humanas. Shen acha aquela situação incrível, porque as pessoas inconscientemente exercem um nível de controle com base no interesse da autopreservação, porém Andy demonstra ter se libertado disso. Ele ataca Shen com seus dedos, ferindo o garoto gravemente. Fouco fica preocupada e decide agir. Rapidamente ela corre até Andy para tocar nele, na tentativa de impedir a destruição dele com sua má sorte. Porém, diferente de todas as outras vezes que ela tocou em Andy e causou um desastre enorme no local, daquela vez nada acontece. Machucado, Shen manda Moe mandar uma mensagem para a organização, enquanto Andy demonstra odiar o poder da garota. O homem começa a perguntar para ele próprio se Andy cairia em desespero caso Fouco se machucasse, apontando seu dedo para a garota. Desesperada, ela tenta se comunicar com o Andy, na tentativa dele estar dentro daquele cara em algum lugar. Ela diz que os dois ainda poderiam passar por muitas coisas juntos, inclusive se apaixonarem, para ela conseguir dar ataques muito mais fortes nele com sua má sorte. Mas caso ele não voltasse, nada disso aconteceria, porque ela morreria antes dessas coisas acontecer. O homem que substitui Andy começa a dizer que aquilo não adiantaria nada, mas Shen o interrompe. Ele fala que viu o potencial humano na luta de Andy contra o Spoil, e por isso aquele dia foi fantástico e com certeza ajudaria ele a se tornar mais forte. Porém chegou o momento dele cumprir as duas promessas que fez pro Andy. Em primeiro lugar, Shen deveria proteger Fouco, e em segundo deveria vencer Andy, sendo que essas foram as duas condições dele para abrir mão do controle do seu imenso poder. E assim, Shen ataca Andy para tentar ganhar mais tempo, mandando ele pro alto. Porém ele cai no chão de fraqueza em seguida, mas percebe que felizmente conseguiu o tempo que precisava, porque toda a turma da organização já estava lá. Andy se prepara para enfrentar todos e ver como eles poderiam se defender. Ele começa lançando todos os seus dedos em cada um da organização, descobrindo que cada um possuía seu próprio escudo. Andy então manda eles atacarem também e todos fazem isso. Enquanto um deles lança bala, os outros membros cercam Andy com seus escudos, fazendo o cara ficar encurralado. Porém Andy percebe que aquilo não era apenas uma tática defensiva, mas sim uma preparação para um ataque. Então rapidamente ele se livra daquele ataque, mas um outro membro da organização, Nico, lança um golpe que consegue partir Andy ao meio, de uma forma que sabia que seria difícil para ele se regenerar. Todos da organização conheciam bem as fraquezas de Andy graças aos estudos que fizeram no corpo dele durante 10 anos, e por isso eles sabiam que sua regeneração diminuía consideravelmente quando as partes cortadas eram queimadas. Porém aquela tática era bem mais eficaz quando Andy estava com seu poder sob controle, porque naquela forma atual ele poderia escolher onde se regenerar. E assim, rapidamente Andy consegue se livrar daquela armadilha, lançando um de seus dedos para longe, para ele se regenerar através dele, criando um novo corpo. Um outro membro, Ishin, ataca o antigo corpo de Andy com sua arma, usando força bruta. Porém o novo Andy já estava se completando rapidamente. Depois de ficar inteiro, Andy manda todos manterem distância, mas nenhum deles mostra que está interessado em se render. Fouco fica preocupada com aquela situação, enquanto Andy e todos os membros da organização se preparam para se enfrentarem. Juiz toma o primeiro passo, atacando Victor com sua espada. De início ele se defendia com a autoridade dos golpes, porém ela consegue cortar o corpo dele pela metade. De nada adianta, porque ele simplesmente voa com seus membros superiores e prossegue na batalha. Ao menos essa distração serviu para Juiz ordenar Top a resgatar Fouco e Shen. Victor reage com a bala da divisão, produzindo clones que tentam atingir os dois, porém Top resgata seus companheiros a tempo, causando a admiração do inimigo, que elogia a habilidade de negação do sétimo membro da mesa redonda. Porém Victor sabe que aquilo não é o bastante, e ao explodir parte do seu corpo ele poupa suas pernas, que se dirigem cabalenantes até o bastão do Rei Macaco. Com apenas um chute, o bastão voa em enorme velocidade na direção dos três fugitivos. Shen, mesmo debilitado, não permite que o bastão atinja os parceiros, e consegue usar um comando para retrair a arma, impedindo que ela acerte seus companheiros. Longe dali e agora seguros, Top esbanja energia, correndo em volta do terreno, enquanto Fouco agradece a ajuda dele, mesmo estranhando aquele comportamento no corredor. A garota levanta os olhos pro céu, perguntando como aquela coisa continuou se mexendo e como eles vão conseguir parar Victor. Top não sabe, mas acha que eles conseguiram pegar ele daquela vez, porque eles tinham a velha Jenna ao lado. Fouco pede pro Top levar ela de volta pra Andy, jurando que traria o amigo de volta, mas o rapaz recusa, já que aquela criatura quase triturou os dois há poucos minutos atrás, e ele não é o mesmo cara que eles conheceram. Então Fouco pede ao menos o cartão para iniciar o processo de persuasão, mas Top continua correndo em círculos e parece nem escutar o que a garota fala. Por sorte, Shen retoma consciência e entrega o artefato para a garota, e como não quer que Andy fique irritado com ele, então decide considerar uma medida
medida de proteção adicional e entrega um revólver pra Fuko, colocando na cintura dela. Sem pensar duas vezes, ela corre na direção da batalha, fazendo Top se revoltar. Shen não faz nada e mesmo se pudesse, ele sabe que Fuko não estaria viva até hoje se fosse fácil de ser parada. Assim, o corretor dispara e pega Fuko nos braços, perguntando se a pirralha pelo menos tem um plano. A garota se emociona com a atitude do companheiro e se sentindo grata por estar lutando ao lado dele. Ela se apresenta, dizendo seu nome e que tem 18 anos. Top acha graça da apresentação naquele momento, mas responde que tem 15, e a garota fica nervosa por ele ter tido coragem de chamar ela de pirralha, sendo que ele é mais novo. Top responde que não é pirralho porque tá no ginásio. Ao que tudo indica, essa discussão vai continuar até o campo de batalha. Enquanto os dois brigam, podemos ver que Shen é deixado pra trás. De volta ao combate, a União tenta lidar com Victor, e vemos Billy pedindo assistência a Tatiana, que dá uma investida no inimigo, eliminando um dos clones. Outra cópia ataca Shen, mas ela consegue agarrar o adversário, assim permitindo que Phil dispare o canhão contra o inimigo. Victor é carbonizado por completo, mas seu corpo real, na verdade, está a uma distância segura e analisando seus oponentes. Como Unbreakable não sofreu com o canhão, provavelmente ela tem algum tipo de habilidade de endurecimento, já aquele baixio One Phil tem um corpo inteiro feito de artefatos, sendo impressionante ele manter a mente daquele jeito. Victor continua sua análise, se questionando se o grupo rival possui algum tipo de habilidade de evitar riscos. Outra cópia dele, observando os movimentos dos oponentes de perto, nota que Juiz tem aquela espada de fogo, e ele sabe que aquilo só pode ser coisa do Uma-Born. Enquanto isso, Top e Fuko se apressam para chegar na luta, e se questionam como vão conseguir diferenciar qual daqueles Victors é o real. Chegando na treta, Fuko tem a impressão de ter descoberto quem era o Andy de verdade, porque aquela cópia era a única que estava usando uma katana, e Fuko viu os restos de Cloth nele. Top não entende quem é Cloth, mas segue a intuição da garota. Chegando lá, o grupo dividia sua atenção para cada um dos clones que tentavam derrotá-los. A juíza estava enfrentando o Victor, teoricamente verdadeiro, mas logo Fuko salta na direção dele e envolve o pescoço do adversário com a própria blusa, deixando à mostra algumas partes sensíveis do corpo dela. O resto do povo olha para aquilo com cara de descrença, mas os clones de Victor explodem, revelando que aquele realmente era o corpo verdadeiro. Amanhece no campo de batalha e Fuko ainda segura Victor, que permanece imóvel, dizendo que se continuar agarrada com ele daquele jeito, mesmo que ela não goste do cara, pode causar uma grande dose de azar, e quando ele virar fraca é só enfiar o cartão nele outra vez. A juíza pergunta quanto tempo faz que ela tá agarrando o homem, mas Fuko já perdeu a noção do tempo, porque nunca ficou agarrada tanto tempo com alguém que odeia tanto. Então a juíza observa que se realmente aquele fosse Andy, um grande azar já teria vindo, e Fuko admite que sim. Então a chefe muda a estratégia, pedindo que a garota traga a personalidade de Andy de volta e passe o azar dela pra ele, mas Victor responde que ele é a personalidade original, e por mais que Andy lute bastante pra retornar, jamais verá a luz do dia novamente. Dito isso, o homem-criatura corta parte do próprio corpo novamente, dando vida a novas cópias. Novamente, a mesa redonda fica ocupada com aquele pequeno exército de inimigos, e Victor questiona a equipe por que estão parando ele, já que Burn foi derrotado e eles ganharam um lugar extra. Se Unlock morrer, isso significa 2 lugares abertos e ele só quer achar negadores mais fortes para preencher essas vagas. A juíza interrompe o discurso com sua espada de fogo, atingindo Victor e respondendo que aqueles que não têm justiça e ambição não podem influenciar a atitude dos outros. O homem, por outro lado, chama todo mundo de um bando de idiotas e isola a líder. Rapidamente ela se recupera e ordena que todos derrotem as cópias e protejam Fuko. Enquanto isso, Shen recupera parte da sua vitalidade, além do bastão. A batalha permanece e Victor não demonstra sinais de cansaço, até que Tatiana apressa Fuko com a persuasão. A garota tenta começar o processo, mas Victor tenta acertar um golpe nela. No momento certo, Top aparece e chuta o braço do inimigo pra longe. O garoto corre pra uma certa distância, mas Victor consegue chegar até ele com alguns dos seus dedos, até que o corredor percebe que ele adivinhou pra onde ele estava correndo. Fuko se concentra no seu plano e começa a se lembrar dos seus momentos com Andy. Faz apenas um mês que eles se conheceram. Eles viajaram pra muitos lugares e muita coisa aconteceu, mas isso não significa que os dois se conheçam profundamente. Ela nem sabe do que ele gosta ou não, mas de toda forma precisa arranjar um jeito de chegar até Andy. Até que a lembrança do dia em que eles se conheceram vem à tona, e Fuko se lembra que Andy salvou ela e a deixou viver. Assim ela chega à conclusão que era a vez dela de salvar ele. Então ela dispara na cabeça dele e tenta chegar até Andy através da cicatriz de Victor. Ela implora pro amigo tocar nela só por um segundo, tempo suficiente para ela passar a maior dose de azar que ele já viu na vida. Parte do Andy volta, dividindo o corpo com Victor, e ele beija a garota no ato. Assim que o beijo termina, ele provoca dizendo que vão terminar aquilo em algum momento, enfurecendo a garota. Nervosa, ela grita pra equipe que eles precisam ir embora logo, porque o azar tá vindo. A líder manda todos recuar, mas Victor tá inclinada a não permitir a fuga. Porém, Shen surge, revelando que pode ativar sua habilidade enquanto Victor estiver visível, e que mentiu sobre precisar que o alvo
alvo esteja distante. Dessa forma, Shen invoca uma chuva de meteoros e Victor comenta que faz muito tempo que não perde para um humano. A cidade toda é devastada, criando uma tsunami que alaga tudo à sua volta, enquanto vemos Nico tentando se proteger. A mesa redonda se impressiona com a cena que acabaram de presenciar, até que Focus simplesmente desliza para dentro da cratera que a explosão causou. Debaixo d'água ela chega até Victor, que está completamente carbonizado pela chuva de meteoros. Mesmo assim, ele encontra forças para elogiar a persistência da garota. Ela não desiste e tenta arrancar Andy para fora, cravando um cartão no corpo de Victor, até que a enchente retorna à cratera e atinge ela. Algum tempo depois, ela acorda acamada em um hospital, e Andy está acompanhando ela. Como se nada tivesse acontecido, ele se mostra levemente feliz com a companheira retornando à consciência. Com o tempo que ela teve em coma, ele conseguiu ler todos os 101 volumes do mangá Você e Eu, que ela tanto amava. Ele admite que é uma leitura divertida e que o mangá shoujo de vez em quando é bom. Sem graça, Focus tenta segurar o choro e joga o travesseiro na cara do rapaz. Nervosa, ela acusa Andy de ter conspirado com Shen para armar tudo aquilo, e nunca disseram nada para ela. Se os membros da mesa redonda não tivessem aparecido, Andy não estaria ali agora. Por fim, ela desabafa, dizendo que caso nada desse certo, ela estaria sozinha de novo. Andy consola a garota acariciando a cabeça dela e pede desculpas. Focus ameaça ficar furiosa por ele estar mexendo na cabeça dela, mas ele prossegue dizendo que escutou ela esse tempo todo. Durante toda aquela escuridão, ele só podia escutar a voz de Focus, e isso deixou ele feliz. Por último, ele diz o nome dela, e a garota observa que é a primeira vez que isso acontece. Porém, ele não dá muita bola para aquilo e simplesmente se levanta, informando que a reunião estava prestes a começar. Ao passo que ele se afasta, ela implora para ele repetir o nome dela só mais uma vez, porque não tinha escutado direito. Andy, sem paciência com isso, manda a pirralha calar a boca e se arrumar logo. Focus suspira e nota que o rapaz voltou ao normal. Ela pega um ursinho que estava por ali e pergunta para Andy o que é aquilo, e ele responde que o pirralho da bola deixou esse urso ali, quando veio visitar Focus. Então ele conta que não só a Tatiana, mas todos aqueles moleques que ela e a outra pirralha salvaram visitaram ela. Com essa notícia, Focus fica feliz que o grupo do Ken também esteja bem. Andy comenta que o orfanato da União vai cuidar deles até os 18 anos, quando chegarão na fase adulta. Depois disso, eles vão ter que se virar sozinhos, mas até lá, a União vai cuidar de tudo. Apesar de tão novos, eles parecem ter coragem para sobreviver. Por um instante, Focus se entristece, achando que as lembranças deles da professora vão se tornar tristes, mas Andy pensa que não, já que casou com ela. Então ele não tem dúvidas disso, porque ela se importava muito com todos eles. Na opinião dele, emoções fortes chegam ao destino sem se estragar, assim como as de Focus chegaram. A garota se sente confortada pelas palavras e Andy tira onda, achando que todo esse discurso poético tá bom demais para um cara de 200 anos de idade. Durante esse momento de autopromoção, um fogaréu enorme toma todo o corpo de Andy, que grita alguns tons bem acima do que a voz normal dele é. Focus observa que aquilo era a onda de azar de mais cedo, enquanto acaricia o ursinho que acabou de ganhar. Chegando na reunião, Top provoca os dois atrasados, chamando eles de casalzinho e doidinhos apaixonados. Além disso, ele percebe que Andy tá em chamas, então pergunta se o cara realmente tá bem. Focus pede perdão pelo atraso e explica que ocorreu um pequeno incidente com Andy, mas termina deixando claro que eles não são um casal apaixonado, mas talvez realmente não seja o caso de discutir a parte de ser doida. Juíza, liderando o encontro, pede que os membros 9 e 10 se sentem, para que a reunião comece. Porém, Focus acha que Andy tá sentado no lugar errado, mas ele responde que ela é a 10 agora, e ele o 9, por conta daquele incidente com as roupas. Focus entende e coloca seu ursinho na mesa da reunião, então o juiz ordena que Apocalipse informe os resultados da missão. Assim, o livro declara a todos que estão citados na mesa redonda os resultados das 6 missões dadas a eles. Em algum lugar nos subúrbios do Rio de Janeiro, numa escura sala de tortura, um homem mantém um ser invisível como refém. Apesar da cena maligna, o torturador expressa alguma admiração pelo membro da União, elogiando a capacidade da vítima de tornar invisível a si mesmo e as coisas que pertencem a ele, num simples fechar dos olhos. Mas apesar dessa habilidade interessante, uma falha deixou o torturador bastante curioso, porque tinha todo aquele sangue saindo do refém apesar de todo o resto do corpo estar invisível. Apesar disso, ele afirma ser proposital, para que ele consiga enxergar a vítima em caso de fuga, além de impedir qualquer tentativa disso acontecer, uma vez que uma ferida dessa seriedade não facilita os movimentos. Para fechar, foi colocado um rastreador dentro desse estômago. O torturador promete desativar suas habilidades caso o refém se junte a ele. Caso contrário, a ferida continuará aberta e ele vai sangrar até a morte. Com um dos olhos sangrando, o agressor saca uma faca e anuncia que o prisioneiro é dele, e de mais ninguém, enquanto lambe o sangue que escorre no seu rosto. Em meio a isso, voltando à tábua redonda, Apocalipse apresenta os resultados das missões concluídas. Focus fica surpresa quando vê que a data de hoje é 31 de agosto, então percebe que ficou em coma por muito tempo, mas Andy lembra com um tom impaciente que a garota passou por uns maus bocados. Então o livro prossegue com os resultados das 6 missões que foram dadas. A primeira missão foi a captura do Uma Born, que foi realizada com sucesso. Nessa ocasião, os participantes foram o juiz,
Juiz, Tatiana, Billy, Ishin, Phil e Top. A recompensa gerada foi a adição do 7º assento na Távola Redonda, permitindo o recrutamento de mais um Negator. Na missão número 2, eles concluíram a captura do Uma It. Foram para essa missão os membros Juiz, Tatiana, Billy, Phil e Top. Com a vitória, a União foi gratificada com a localização do Negator Unborn. A posição exata do alvo estará revelada durante uma semana. O inimigo não saberá que está sendo marcado, portanto ele deve ser pego assim que puderem, por mais que talvez não seja necessário, já que Burn já foi capturado. Em terceira, a linguagem Uma foi neutralizada por Nico Vorgil, unificando todos os idiomas do mundo. Dessa forma, Apocalipse altera as memórias e culturas de todos os não-Negators, tornando todos os idiomas no inglês. No meio disso, Shen se comunica com Mui, interrompendo o treino da garota para perguntar se ela estava usando a gravata. Confusa, ela olha para baixo para conferir, e ao negar que estava usando, Shen responde que esse é o momento perfeito e recita em chinês algumas palavras que sugerem que ele quer provar do creme dela mais tarde. Ainda mais desorientada, a garota pede para ele repetir, já que não entendeu porcaria nenhuma, mas Shen diz que não é preciso e desliga. Voltando aos resultados, o quarto objetivo foi capturar o Uma Pest. Juiz, Nico e Phil foram designados e venceram sem problemas. Por isso, Apocalipse liberou a localização do artefato Rebelião. Na missão de número 5, Andy, Folk e Shen derrotaram Uma Spoil, sendo privilegiados com a localização do Negator On Repair, que está na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, provavelmente degustando uma doce caipirinha na praia do Arpoador. Porém, nem tudo são flores. Na sexta e última tarefa, a União falhou em capturar o Negator Unseen. Com esse resultado, o Apocalipse come o papel da missão e ironiza a União, lamentando a falta de sorte deles. Enquanto Foco se preocupa com a punição que vai chegar, Andy tenta justificar que eles tiveram um pressentimento ruim, já que todos que foram enviados para investigar Unseen foram mortos. Seus corpos amarrados foram parar todos numa área deserta e todos eles sangraram até a morte. Por último, ele supõe que Unseen foi capturado por Unrepair. Mesmo assim, Apocalipse aplica uma penalidade na União, invocando a Galáxia Uma. Alguns membros não conseguem esconder a apreensão enquanto uma massa grotesca, saída da boca do livro, vai se formando lentamente em uma espécie de monstro com uma galáxia inteira dentro, bem diante dos seus olhos. Conformado, Andy pergunta se a punição vai ser essa mesma, então a Galáxia Uma voa até a superfície. Nesse momento, o juiz convoca Move, e Shen aproveita para agradecer pela ajuda do monstro em outro dia, enquanto Foco percebe que aquela é a coisa que carregou eles até ali. Assim, a líder ordena que Move leve a União de volta para a superfície. No meio do processo, Foco perde o controle do corpo e Andy segura a garota com um olhar tosco de galanteador barato. Após todos irem embora, Apocalipse decreta a adição da Galáxia uma nova regra que o mundo inteiro vai pensar que sempre existiu. Com uma risada de satisfação, o livro questiona se os Negators serão capazes de superar uma penalidade desse nível. Na aterrissagem para a superfície, Andy consegue pousar com estilo enquanto segura sua amada sem nenhum arranhão. Já Ishin cai com tudo de costas no chão. Fuko pergunta ao pretendente onde eles estão e Andy supõe que ali é a Austrália. Observando a sua volta, a garota se empolga por estar em cima da maior pedra do mundo. Move ainda estava por perto e pede que Juiz deixe ele assistir às missões, já que fez sua parte transportando todo o grupo. A líder não se opõe e promete um camarote VIP para o Uma presenciar a justiça sendo feita. Satisfeito, Move vai embora e Fuko comenta que pensou que a penalidade seria um pouco mais assustadora, porque essa não parece tão ruim. Porém, Juiz explica que os Umas, controlados pelo Apocalipse, sempre possuem leis que levam a humanidade às ruínas, e certamente esse não é uma exceção. Então ela percebe que a alteração está prestes a começar, e vemos uma galáxia explodir como no Big Bang, formando um novo cosmo. Com aquela vista única nascendo à frente de todos e ganhando destaque pelo escuro ao redor, todos olham maravilhados para aquilo, e Top não consegue conter sua empolgação com essa cena fantástica. Enquanto a Juiz mantém a sobriedade e pergunta a Nico sobre o andamento do patch. Rapidamente ele entra em contato com seus assistentes e anuncia que uma nova regra foi criada, afirmando que o conhecimento comum a eles não deve ser aplicados aos Negators, e ele termina clamando por esse conhecimento. Dentro do laboratório, sua irmã, Miko, afirma que horas como essas são as únicas em que eles são superiores ao vovô. Jabu alerta a garota para fechar o bico, porque comentários como esses podem ser uma sentença de morte. Com isso, eles iniciam o processo e a relação entre tempo e espaço se alia a uma nova mudança de regra, junto com a mentalidade de toda a humanidade. Acompanhando essas visões psicodélicas dentro da sua mente, Nico interrompe a conexão e começa a filosofar sobre o novo cosmo, refletindo que essa galáxia é um emaranhado de corpos celestiais, assim como a Terra. Basicamente, essa penalidade gerou uma série de corpos como os do nosso planeta, junto com sistemas que envolvem tanto os mitos da humanidade quanto os dias do mês. Além disso, foi introduzido um conceito de formas de vida extraterrestres, chamadas aliens, e parece que nesse exato momento, esses aliens estão invadindo a Terra. Logo a União olha para cima e vê naves especiais gigantescas cruzando os céus, com uma aparência obscura e ameaçadora, o que faz Andy perguntar a Nico se esses aliens são inimigos. Nico responde que sim,
assim porque eles nasceram momentos antes da alteração em um mundo que sempre possuiu uma galáxia. Naturalmente, não é isso que eles percebem. Nascidos em um planeta com centenas de milhões de anos de história, eles se treinaram e se prepararam para se tornar soldados, e criaram naves para invadir outros planetas. Com seu próprio mundo a caminho da ruína, eles estão procurando por uma nova casa, ou algo semelhante. Por fim, assustadoramente calmo, Nico diz que aposta que essa é a história deles. Então uma das naves se abre, revelando um corpo interno tão grande quanto a nave em que ele habita. Ao se apresentar, eles anunciam que são chamados X, e estão invadindo esse mundo para tornar ele sua nova casa. Ao confirmar o que Nico acabou de dizer, ele solta a famosa frase "eu te avisei", e Andy só admite. Juiz se apresenta ao Ek, assim que ele questiona quem é o representante da Terra. O alien diz que pretende tornar os humanos escravos, caso não ofereçam resistência. Ele também comenta que os humanos parecem ter uma inteligência moderada, e caso prefiram resistir, serão eliminados. Porém, Juiz não demonstra em nenhum momento estar amedrontada, e recusa a proposta, exigindo que os X vão embora e levem suas naves. Para demonstrar seu poder, o líder alienígena mira no maior rochedo do mundo com apenas uma das mãos, e dispara um laser que desintegra a pedra como se fosse papel, além de causar uma explosão cuja aparência se aproxima de uma bomba atômica. Ele explica que fez uma pesquisa e atestou que a civilização desse planeta é terrivelmente subdesenvolvida, e devido à falta de cooperação entre a espécie, eles não fizeram um grande avanço no espaço. Portanto, não existe chance para uma luta justa, porque isso seria um genocídio. Mas para que as famílias e povos Ark possam viver, todos os humanos devem morrer. Juiz pergunta se essa é a visão de justiça do alien, e ele responde que sim, porque é uma visão infalível a qualquer tipo de raciocínio contrário. Assim que consegue a resposta do inimigo, ela nega a visão de justiça dele e canhões de laser aleatórios começam a atingir toda a frota de naves dos invasores. Um por um eles vão caindo, vítimas dos seus próprios companheiros que disparam um no outro, como se não se reconhecessem. Enquanto isso, Billy tapa os ouvidos e se desespera, e por outro lado, Top parece bem relaxado e curtindo o espetáculo. Com o fim do massacre, o Ark Leader perde a postura arrogante que dá lugar a uma mistura explosiva de descrença com terror. Com isso, ele cai de joelhos, ao passo que Juiz pede que Andy e Foco observem atentamente a cena, porque esse é o verdadeiro significado de uma penalidade. Dessa vez foi possível se livrar do perigo com as habilidades da líder, mas dependendo do inimigo, poderia ser facilmente o fim do jogo. Como essa é a 99ª penalidade, eles não podem mais se dar ao luxo de errar. O fogo aumenta e causa novas explosões, arremessando cometas de destroços pelo céu, enquanto Andy abraça Foco e pergunta o motivo disso tudo. A juíza explica que eles encontraram uma tabuleta de pedra ao mesmo tempo que o apocalipse. Essa tabuleta tem 101 espaços e cada vez que acontece uma penalidade, um espaço é preenchido. Só resta um espaço vago até 100, e depois disso só Jesus na causa. Ou melhor dizendo, chegará o Ragnarok, um evento que define o fim de todas as coisas. Para proteger esse planeta, o Ragnarok deve ser evitado a todo custo, por isso é necessário que todos deem o máximo de si, independentemente da dificuldade que foi imposta. Dito isso, as missões do Apocalipse não serão abertas até que a Távola Redonda esteja completamente ocupada. Como eles passaram na missão Burn, conseguiram um 11º assento como recompensa. Caso não queiram receber uma nova penalidade daqui a 3 meses, é preciso preencher essa vaga. Ou seja, a prioridade máxima é conseguir um novo membro para a União o quanto antes. Confiante na missão, Andy comenta que agora eles é que são os caçadores. Já o líder Ark ainda está ajoelhado e questiona com certa dificuldade quem diabos são esses seres, que destruíram seu exército sem mover um músculo sequer. A juiz tinha até se esquecido da presença do alien, mas ela volta sua atenção ao inimigo, dizendo que a visão de justiça dele é uma farsa, já que ele não se matou apesar do poder do seu oponente ser muito maior que o dele. Então ela ordena que ele entregue uma mensagem por onde for, avisando para todo e qualquer agressor que fique longe da Terra. Enfim, o líder Ark é transportado para longe da humanidade, através da sua última nave, e é explicado pra gente que a humanidade teve o primeiro contato com a vida extraterrestre em 1º de setembro de 2020. No entanto, essa seria a última vez em que teríamos contato com seres de fora desse planeta. Enquanto isso é dito, vemos a última nave Ark fugindo como louca para longe da humanidade. Após o fim do conflito, a União embarca para o recrutamento de um novo membro, e a juiz lembra a equipe que eles descobriram o paradeiro de Unborn e Unrepair, como recompensa pelas últimas missões concluídas. Andy revela que o primeiro alvo é um Unrepair. Se ele fizer jus ao nome, talvez um só ataque dele seja fatal, afinal, Unrepair significa irreparável. Atenta ao conselho do companheiro, o juiz decide convocar reforços para essa missão e ordena que Tatiana e Foco acompanhem Andy. Por fim, ele agradece e afirma que precisa retribuir o favor pela ajuda que já recebeu. Depois desse evento, pulamos para 8 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro, na praia do Leblon, onde Foco tá numa loja de roupas, se sentindo intimidada por tantas celebridades experimentando seus ternos feitos sob medida. Louca para ir embora logo até que Andy surge do provador, se desculpando pela demora, porém recompensando a companheira ao aparecer com o típico visual de um gentleman de pernas longas. Foco elogia o rapaz e ressalta que ele tá até parecendo
parecendo um figurão, mas Andy retruca que não perguntou como ele tá aparecendo, e sim se ela gostou do que tá vendo. A garota tenta evitar a resposta, mas ele segue pressionando ela por pura implicância. Daí voltamos algumas horas atrás, onde Andy e Foco estão viajando pro rio de jatinho, até que a garota pergunta desse tal de leilão no buraco negro, e o parceiro responde que é um leilão que envolve negadores, umas e artefatos que a organização não consegue controlar. A operação já foi por água abaixo uma vez, mas parece que eles estão de volta aos negócios, então ele explica que os caras por trás disso são mafiosos do mundo todo, montando esses leilões em lugares difíceis de se encontrar, mas a juiz conseguiu achar eles. O próximo leilão vai ser amanhã à meia-noite, em um navio de luxo atracado no porto do rio, e assim que Andy menciona o nome da cidade, Foco lembra que o Am Repair tava por lá, e Andy confirma, apesar de ficar na dúvida se ele tava comprando ou vendendo nesse leilão. O plano é se infiltrar no navio usando os passos fáceis que a Nico fez, e Foco fica preocupado em dar ruim, mas Andy explica que eles vão vestidos a caráter, já que terão apenas celebridades e figuras importantes naquele lugar. Com isso, voltamos ao momento presente, onde Foco sai do provador com um vestido mais curto que o outro, e coloca a culpa no acompanhante por só escolher pra ela essas roupas indecentes. Porém, Andy lembra que ela mesma tava usando um baita decote no dia em que eles se conheceram. Em sua defesa, Foco argumenta que só queria morrer naquele dia, e qualquer roupa parecia boa pra essa ocasião, e de todo modo isso não explica o motivo do cara querer que ela use uma roupa curta, mas Andy tem um bom motivo, e contra-argumenta que a garota precisa de uma grande área de superfície para garantir que os golpes de azar aconteçam. Só que a Foco não acredita nessa baboseira, já que isso coloca literalmente todo mundo que chegar perto dela em perigo. Daí vem o golpe de mestre, porque Andy vai levar Foco como acompanhante dela, portanto ninguém vai encostar um dedo nela. Além do mais, aqueles caras são do tipo que compram gente com o dinheiro sujo deles, então não seria nenhuma tragédia se um ou dois desses burgueses se dessem mal. A garota tenta resmungar de novo, mas no final não vê saída e pega um vestido que o rapaz oferece. Depois disso, a juíza tá reunida com Foco, que pergunta pra sua líder por que foi delegada pra essa missão, já que entende que Andy e Tatiana são fortes e importantes, mas talvez ela mesma só iria atrapalhar. Então a juíza responde que tá agindo de acordo com seu código de justiça, que é proteger cada habitante inocente da Terra, e por esse motivo que ela mandou Shay e Void eliminarem a Foco, porque sabe que deixar ela sem supervisão é um perigo muito grande. Porém, depois do embate contra Victor, ela percebeu que caso consiga controlar o azar de Foco, talvez essa seja uma arma capaz de eliminar Deus, mas por enquanto a garota não tá forte o bastante, e o Ragnarok tá chegando. Portanto, a juíza pede para que Foco se apaixone por Andy para evoluir aos poucos, e isso deixa a garota sem reação. E assim voltamos à loja de roupas, onde Foco sai com o último vestido que vai provar, e Andy finalmente aprova o visual, dando uma nota 8 de 10, e para tentar dar mais confiança pra garota, ele aconselha ela a colocar os braços pro lado e não pra frente, além de colocar Foco de frente pro espelho para ver que não tava nada mal. Por fim, como a garota disse que a roupa tava um pouco apertada no peito, ele prometeu ajustar o vestido. Com isso, eles vão até o hotel chique onde vão se hospedar, e Foco ainda se sente muito deslocada por estar ao lado de tanta gente rica, até que Andy deixa as malas no hotel e chama a garota pra dar um passeio, já que eles tinham algum tempo pra matar. Então eles caminham pela calçada de Copacabana num belo fim de tarde, até que Andy questiona sobre aquele azar que ele teve no dia do beijo entre os dois, querendo saber que dia ele vai ter alguma sorte. Mas assim que o cara termina de falar, Foco se vira e mete o pé com toda a sua vontade. Porém, Andy não tava afim de comer poeira. Ela já tinha entendido o recado e recusa a proposta mesmo antes de ouvir, mas o jovem mostra estar disposto a ter sua própria chuva de meteoros, e continua insistindo enquanto corre atrás da sua pretendente. Por fim, ela desiste de correr e tira sua luva como ameaça, mas Andy tá se sentindo seguro por estar no modo armadura completa, que na verdade é apenas o fato dele estar vestindo roupas. Confiante, ele salta em cima da oponente, mas seu peitoral bombado rasga a blusa, que inclusive ganha vida nesse momento, tirando onda com seu dono por ter se dado mal. Então Foco encosta na barriga do cara, e nessa hora o tecido vivo se pergunta se vai dar ruim pra ele também, até que um caminhão atropela Andy, isolando uma Dead pra um tour aéreo por Copacabana, até cair na água limpa da praia. Ao menos, como consolo, Foco se compromete a dar uma bola de lã pra roupinha viva de Andy, já que é a comida favorita da roupinha uma, mas essa recompensa viria caso ela sobrevivesse, já que seu dono sofreu um golpe de azar tipo combo, que são vários reveses de baixa potência acontecendo em cadeia, e nesse caso de agora um tubarão surge e brinca de osso com Andy. Um tempo depois, o Undead volta pra margem, e Foco pede desculpas por aquilo tudo, enquanto Andy tá filosofando sobre como não conhece aquele rapaz, Victor, mas tampouco conhece a si mesmo. Em algum momento, Victor mencionou que pode ser o original, e afinal de contas talvez seja verdade, já que Andy mal tem lembranças da própria infância. Sem o cartão que possui, Andy não consegue se manter unido, e teme que um dia Victor retorne e ataque Foco ou alguém próximo a ela. Entretanto, Foco pede pro amigo não se preocupar, porque caso isso aconteça, ela vai usar seu azar para salvar ela, ele ou quem quer que seja. Dito isso, ela se levanta e estende a mão pro parceiro, porque hoje à noite eles têm um leilão clandestino para se infiltrarem. Porém, Tatiana finalmente aterrissa no Rio de Janeiro e dá continuidade à maré de azar de Andy, caindo em cheio em cima do cara com todo o seu
peso. De acordo com os cálculos da robô, ela deveria ter caído no porto, mas já que Fuko contou que o azar dela mudou o trajeto, Tatiana não se sentiu tão culpada. Enfim, ela não perde tempo e passa as coordenadas, explicando que em 7 horas os dois vão entrar no navio, enquanto ela vai chegar por outro lugar. O leilão tá programado para começar depois de uma festa de coquetel, e enquanto o casal vai procurar por um repair, Tatiana vai cobrir do lado de fora. Então ela passa pro grupo que a prioridade é não sair do disfarce em hipótese alguma, até encontrarem o alvo. E estranhamente, nesse momento, Andy solta uma risada malemolente. Por fim, a Untouchable dá uma gravata remodelada por Nico pra Fuko, já que a garota iria usar um vestido. Mas antes de ir embora, Tatiana dá mais um recado importante. O passe falso que eles ganharam diz que Andy e Fuko são casados, portanto os dois precisam caprichar na atuação. Com tudo nos conformes, enfim, anoitece, e o casal fake se aproxima do luxuoso barco onde vai acontecer o leilão. Então, dando aquele mesmo sorriso maroto, Andy chama Fuko de meu amor, e chama ela pra entrar, enquanto a garota responde com sim, meu querido. Daí a noite vira até entrarmos na madrugada do próximo dia, 9 de setembro, na partida do Porto do Rio de Janeiro. Andy tá dando um toque pra sua companheira sobre como eles estão entrando na parte obscura da sociedade, onde o filho chora e a mãe não vê, portanto ele aconselha Fuko a nem pensar em bancar a justiceira naquele barco, mas apenas manter o que ela acha certo em mente até o objetivo final. Dito isso, eles entram com um passe falso até chegar no luxuoso salão principal, onde vemos ricaços snobs comentando sobre como compraram crepídeos no último leilão. Fuko pergunta que diabos é isso de crepídeo, e na nossa linguagem seriam seres cuja existência nunca foi comprovada pela ciência. Portanto, Andy acha que se trata de uma criatura uma, e aqueles magnatas estão planejando cozinhar o bicho, o que deixa Fuko apavorada. Mas Andy lembra que a garota tem que ignorar toda essa bagaça, senão os ouvidos dela vão apodrecer. Até que ouvindo essa mesma conversa, enquanto Andy enche 2 pratos de empanado de camarão com batata frita, a mulher revela que o item principal do leilão será o Negator, enquanto outro homem do papo fica surpreso que esses negadores estão mais fáceis de serem pegos. Fuko também não parece entender o motivo, mas Andy acredita que essa facilidade seja pelo fato da linguagem do mundo ter se tornado universal. Então eles acham 2 assentos vazios e se acomodam. E voltando ao assunto da linguagem universal, Andy lembra que a única razão pela qual Fuko e Shen podem conversar é por conta dessa gravata. Mas pensando bem, Fuko argumenta que todos os não-negators estão falando em inglês, então isso significa que os negadores que não falam essa língua vão se destacar muito mais. Ou seja, essa unificação de linguagem não necessariamente é algo bom, porque esses negators acabam se tornando um alvo mais fácil. Andy tenta minimizar, ressaltando que a União tem uma rede de inteligência eficaz, que pode garantir que todos estejam um passo à frente dos inimigos, mas Fuko não parece satisfeita com isso. Então ela pergunta pro companheiro o que ele acha melhor, levar eles pra União ou deixar serem vendidos em lugares como esse. Então Andy devolve a pergunta, questionando a garota se ela prefere morrer em uma missão como essa ou acabar sendo um brinquedo de algum gato gordo de algum bilionário qualquer. Sem resposta, Fuko se preocupa com que tipo de Negator tá pra ser leiloado, pensando que a vida dele deve ter sido muito difícil pra acabar ali, desde o início da vida, sem entender direito o motivo de ter as habilidades que tem, como e onde usar, ou se deveria ter esses poderes de qualquer forma. Fuko, por exemplo, estava muito perto de tirar a própria vida por conta dessa angústia. Porém, Andy dá outro ponto de vista, observando que os Negators só tinham 3 caminhos para seguir em suas vidas. O primeiro, aceitar suas habilidades e levar sua vida. O segundo, cair no desespero e escolher a morte. Ou por fim, se entregar a uma vida de crimes. Só que um dia ele percebeu que tinha um último caminho, que é eliminar a fonte Deus e se libertar para sempre. Dito isso, Andy conta que primeiramente entrou para a União por impulso, mas que aprendeu a respeitar o propósito da instituição com o tempo. Assim ele descobriu que você não precisa aceitar nada, ou entrar em desespero, nem mesmo passar a vida cometendo delitos para sobreviver. No final, você pode escolher lutar pelo que realmente vale a pena para você. E nesse momento, Fuko estava contando sua história, sobre como não consegue se aceitar e estava prestes a desistir de tudo. Mas quando ela iria terminar de falar, a cena corta pro homem que sequestrou o Unseen, acompanhado de uma mulher, e eles estão tentando entrar em uma área restrita do barco, argumentando que só querem ver as estrelas de mais perto. Porém, após já ter mandado eles irem embora, um dos seguranças encosta uma pistola na cabeça do homem, como último aviso para irem embora, avisando que o rostinho bonito dele não seria o bastante para encantar a máfia. Então o rapaz se vira para sua parceira, cujo nome é Latla, e pede para ela ver na sua bola de cristal se ele iria morrer naquele momento. Assim ela esfrega o artefato e confirma que ele vai levar um disparo. Sabendo disso, ele recusa elegantemente seu destino e resolve eliminar os 2 mafiosos que estavam incomodando. Depois disso, ele assobia para chamar seu mascote Caim,
uma criatura marinha gigante que cospe 2 subordinados para dentro do barco. Ele comenta que se Latla não fosse tão cagona, poderia ter se infiltrado desse jeito, mas a garota não achou legal a ideia de ficar toda lambuzada de Billy. Ela oferece uma vestimenta apropriada para um dos capangas, e o grandão chamado Rip pergunta se deveria ter trazido algum terno para a ocasião, mas o chefe disse que não é preciso, já que eles vão causar discórdia de qualquer jeito, então manda a mulher jogar a roupa fora. Depois, Rip pergunta se realmente tem algum Negator ali, e após ser confirmado que sim, ele caçou a de Latla por ter previsto naquela bola de cristal que a missão não ia dar em nada, deixando a mulher bolada da vida. Logo o líder tenta cumprimentar o outro subordinado, Feng, mas Rip avisa que o rapaz só fala chinês. Isso não impede o chefe de cumprimentar o capanga na sua língua materna, mas Feng diz que não precisa de agradecimento e sai andando na ignorância. Enfim, quando Latla joga o terno para fora do barco, podemos ver Tatiana agarrada no casco, e rapidamente ela alerta a União que avistou infiltrados no convés do navio, e eles não estavam falando em inglês. Ela conta o que aconteceu com os seguranças que tentaram parar os invasores, além de alertar que pelo menos 2 deles são Negators, então atrás do navegador do Negator do leilão. Recebendo a informação, a juiz informa que esse bando é conhecido como Caçadores de Negadores, um grupo que tem causado muitos problemas ultimamente, e que foram eles que provavelmente pegaram o Unseen. Eles têm uma coisa em comum com a União, que é a especialidade em capturar Negators, porém existe entre eles uma diferença primordial. A União busca eliminar Deus para se livrarem das regras, enquanto os caçadores estão atrás de se vingar do mundo. Se os negadores que eles coletam se mostram inúteis, eles simplesmente descartam. Na opinião da juíza, eles também têm isso em comum, mas Fuko discorda, lembrando que a líder tentou eliminar ela na intenção de proteger as pessoas, e não para descontar suas frustrações no resto do mundo, como esses impostores fazem. E enquanto dá esse discurso, Fuko monta no lombo do Andy e os dois se preparam para a batalha que tá por vir, e com suas forças reunidas, eles chegam até uma porta onde 2 seguranças guardam a entrada. Com Fuko no colo, Andy morde os dedos e destrói a cara do primeiro oponente com uma joelhada. O segundo, que tinha chance de reagir, foi atingido com os dedos do Undead. Com o caminho livre, ele entra em contato com Tatiana e ordena a companheira a entregar um Unbreakable Sword. Um dos seguranças ainda estava consciente e ligou o alerta para a central de comando, avisando que invasores estão atrás dos itens do leilão. Enquanto isso, Andy e Fuko seguem um caminho e enfrentam mais resistência, dessa vez contra mafiosos armados com rifles automáticos, sob a ordem de disparar para matar. Avançando juntos, os Negators conseguem evitar os tiros e Tatiana aparece numa das janelas do corredor, assim entregando a Unbreakable Sword pro Andy. Com ela em mãos, ele tira a própria cabeça, deixando os seguranças horrorizados, e logo Fuko joga o crânio do pretendente nos inimigos, enquanto grita pros malditos que Negators não são mercadoria. Assim, a cabeça explode feito uma bomba e detona parte do navio, liberando um caminho para os 2 protagonistas continuarem sua busca. Nesse momento, tanto Fuko quanto o líder da gangue rival garantem que seus inimigos não vão colocar a mão no Negator, e conforme Fuko vai avançando, ela pergunta para Andy onde que esse caminho vai dar, e o Undead tá certo que essas escadas chegam no porão de carga, onde ficam guardados os itens do leilão, mas como os caçadores já invadiram o navio antes da União, provavelmente eles estão na frente, então eles têm que se apressar e proteger o Negator. Na pior das hipóteses, vai rolar um embate entre as duas forças, e nesse 9 de setembro, enquanto o navio sai do porto do Rio de Janeiro, Andy e Fuko dão de cara com um monte de dinamites, com a contagem regressiva chegando no 0. Com isso, se ouve o estrondo da explosão no navio inteiro, e no porão de carga, um segurança, distraído pela detonação, acaba tendo sua chave furtada. Alguns minutos depois, vemos ele em contato com os outros capangas, perguntando como estão as coisas nos andares de cima, até que ele se vira para ver de onde vem um barulho de cela abrindo. Com isso, ele enxerga um garoto tentando fugir. Logo ele tenta sacar a pistola para parar o fugitivo, mas o garoto coloca a mão na testa e parece interromper os movimentos do mafioso. Então, após um tempo mantendo ele parado, o Negator ganha alguns passos, até se virar de novo e continuar paralisando o oponente. Mas dessa vez ele congelou o segurança com a arma apontada para ele, ou seja, se der mole já era. E sabendo disso, a cabeça do moleque começa a entrar em combustão, e ele não sabe se pensa numa solução ou se chora por tudo dar errado na vida dele. E falando nisso, voltamos ao dia 2 de setembro, onde o jovem Chikara estava andando de boa com seu fone de ouvido, até que um colega chega nele e pede para copiar o dever de casa do garoto, senão vai dar ruim para ele. Ao escutar isso, o garoto tira o fone de ouvido e entra em desespero, sem entender por que todo mundo começou a falar inglês de repente, achando que é alguma pegadinha de um programa de TV, e começa a cobrar o colega que alguém sacaneou a televisão dele, porque todos os programas e legendas também estavam em inglês. Depois dessa revolta, o colega dele pergunta se o Chikara tá batendo bem na cabeça, porque desde o dia anterior que ele tá falando essas coisas engraçadas, então pede pro amigo parar de atuar, porque já tá ficando forçado. Então 2 homens de terno eletrocutam o
coitado por trás, comunicando à sua central que eles capturaram um Negator de habilidade desconhecida. E o outro homem alerta que a União vai chegar logo, então eles precisam meter o pé antes que seja tarde. Após essa lembrança, ele percebe que acordou trancado numa cela depois daquilo, e agora tem um maluco vestido de Yakuza, ou algo do tipo, apontando uma arma pra ele, numa sala cheia de bicho assustador. Com isso, uma criatura medonha abocanha um vidro e deixa o garoto apavorado, fazendo suas pernas tremerem e seu poder enfraquecer. Isso libertou o inimigo da sua prisão momentânea, e ele ironiza o garoto por ter perdido o tempo dele, então se aproxima do Negator para recuperar o item do leilão sem ferir o garoto, já que é muito valioso. Porém, nessa hora o segurança é eliminado por trás sem nenhum barulho, e no momento em que ele cai, vemos os caçadores de Negators logo atrás, e o líder da organização classifica o garoto como tipo direcionamento externo obrigatório, observando que enquanto ele não se mexer, ele nega o movimento a um alvo dentro do campo de visão dele. Enquanto faz essa análise, Rip parece bem intrigado com o jovem Negator, e por fim ele anuncia que esse é o tipo de retentor que ele estava buscando, por isso não tem chance dele entregar o garoto para a União. Porém, o Negator não estava entendendo nada porque ele não fala inglês, e se pergunta se aquelas pessoas vieram salvar ele ou o contrário. Notando isso, o líder pergunta para Latla que idioma o garoto tá falando, e ela responde que parece japonês, mas que não sabe direito. Rip fica frustrado por não poder perguntar sobre as habilidades do garoto, porém Creed se oferece para resolver esse problema, apontando uma arma de repetição pro rapaz e obrigando ele a usar seu poder para não morrer. Latla acha esse método de recrutamento meio tosco, mas o líder não vê problema nisso, já que se o Negator não conseguir usar sua habilidade de forma intencional, então ele não serve pra nada, e mesmo que ele morra, o poder vai ser transferido pra outro humano, então tá safe. Logo Creed começa uma contagem regressiva de 5 segundos, e o Negator continua sem entender o que tá acontecendo, querendo saber se é pra reagir àquilo, porém ele não consegue parar de tremer, e nesse meio tempo ele percebe que tudo isso só tá acontecendo porque ele tem esse maldito poder, e se não fosse por conta dele, o jovem Chikara estaria tendo uma vida normal com seus pais, e assim acaba a contagem regressiva e Chikara se despede dos seus pais. A arma é disparada tantas vezes que uma fumaça sobe no corredor inteiro, fazendo todos os caçadores terem a certeza de que o garoto morreu. Porém, assim que a poeira baixa, Andy estava protegendo o Negator com seu próprio corpo, até que ele expele todas as balas que tomou e Fuku cai no colo dele. E nesse momento ela pergunta pra Chikara se ele tá bem, mas dessa vez em japonês, o que tranquiliza o garoto, e ela passa uma gravata pra ele. Andy entra em contato com a Tatiana e solicita a presença dela no Parma de repetição, mas não vê nenhum cartucho em volta, e ele já disparou bastante com ela. O segundo ali é um lutador de artes marciais e parece bem embaçado. A terceira parece uma unidade de suporte com roupas leves, então talvez tenha alguma contra-habilidade para impedir os ataques de Andy. E assim que ele ia comentar sobre o último cara de tapa-olho, o inimigo já estava cortando seu pescoço, enquanto o olho direito dele sangrava. Andy reage com a espada, mas seu pescoço começa a espirrar sangue, atrapalhando seus movimentos. Então ele observa que Andy consegue se regenerar, mas que isso não importa, porque a partir de agora ele só vai conseguir se regenerar quando o One Repair estiver morto. Então ele completa que não sabe exatamente qual é a habilidade do Andy, mas observa que caso parte da regeneração dele seja cortando um membro do corpo, isso será inútil, já que o One Repair nega a capacidade de cura para qualquer ferida que ele cause, ou seja, game over. E assim que o Rip termina de falar, Andy chama a atenção de Fuku, que parece entender exatamente o que ele quer, assim que ele estende a espada para trás. Ao olhar em volta, o One Repair presume que esteja enfrentando a União, e lamenta eles terem chegado tarde, porque seu bando já tomou posse do Negator do leilão, e eles vão eliminar esse garoto, já que a habilidade dele vai ser mais útil em alguém menos cagão. E além disso, ele comenta que ficou muito mais fácil achar o Negator por conta da universalização da linguagem, e agradece ironicamente a União por isso. Então, não menos debochado, Andy retribui o agradecimento e avança com Fuku no lombo, até que a garota tira a cabeça dele, enquanto ele afirma que o 11º membro da União não vai ser esse cara. Andy acerta o queixo dele com uma cabeçada, e assim que leva a pancada, o One Repair se pergunta que tipo de cara é esse, já que ele teve a coragem de se cortar mesmo sabendo o que ia acontecer. E pra piorar, Tatiana chega na hora e destrói a parede com seu braço de metal, agarrando Creed e Fang e jogando eles na parede. Assim ela diz que vai tancar esses dois e manda o grupo pegar o resto. Então Andy ataca com a Repair com o Repair Boost e depois com o Crescent Moon, fazendo o adversário comentar que aquilo parece doloroso, antes de desviar do golpe. Andy ficou surpreso por não ter acertado com uma habilidade desse nível e logo o Repair revida, cortando os braços do Undead, deixando Chikara louco de pavor. Enquanto os membros do corpo dele simplesmente somem e ele se ajoelha no chão, o Repair comenta que Andy é rápido no gatilho com essa espada, mas que não adianta o quanto ele se corte, ele não vai conseguir se curar. Porém, no melhor estilo No Pain No Gain, Andy corta mais ainda seus braços na lâmina da espada, deixando todos em volta boquiabertos, e dispara os antebraços no Rip, até que Latla entra na frente do líder e muda a trajetória do disparo. Saindo ileso do ataque, o Rip pergunta por que Andy perde
perde tempo com esses paspalhos da União, já que ser um caçador é bem mais divertido. Então ele pede pra Latla consertar o nariz dele, e enquanto a moça se prepara pra fazer isso, Rip analisa que Andy só fingiu que estava usando sua habilidade de cura, quando na verdade ele só estava usando técnicas ofensivas. Por isso o poder do One Repair não funcionou, dando liberdade pro Undead cortar seu corpo normalmente, e enquanto ele estava desenvolvendo o raciocínio, Latla perde a paciência e coloca o nariz dele no lugar, que jorra uma cachoeira de sangue com isso. Já Andy recusa o convite para entrar pros caçadores e ressalta que estava curioso para saber qual habilidade Rip tinha, mas agora que descobriu parece que não é o bastante para eliminar ele, por isso ele não dá nenhum valor nessa gangue mequetrefe, e não dá a mínima pro que eles fazem ou não. Rip fica surpreso com a recusa do convite, porque um cara como Andy estaria bem melhor com eles, então passa o convite pra baixinha de cabelo curto, já que ela cortou o Andy sem pestanejar, então parece ser bem louca da cabeça, de um jeito positivo. E por fim ele comenta que o garotinho ao lado dela jamais conseguiria fazer isso, pelo contrário, ele só fica tremendo de medo no canto, então não consegue usar sua habilidade de jeito nenhum, muito menos ficar parado por conta dessas pernas bambas. Portanto, a habilidade é vencedora, mas o portador não, então ele não pode sair vivo dali. Escutando isso, Andy prepara para usar sua espada, mas Rip continua o discurso, anunciando que sempre prezou por recrutar as figuras mais fortes que encontra, para mostrar para todos quem manda ali, e assim que ele tiver um número de membros o bastante, os caçadores vão começar a dominar nações mundo afora. E ouvindo isso, Fuko se revolta e pergunta o motivo do One Repair não culpar Deus, já que é ele que tá brincando com os Negators. Assim Rip descobre por que a União quer eliminar Deus, e responde que eles já têm preocupações o bastante, então não querem se meter com problemas desse tipo. E nesse momento Andy volta a atacar, e apesar de ter errado o golpe de katana, o sangue da sua mão cai na cara da Latla, que fica possessa por ele ter estragado a maquiagem dela. Como errou um golpe fácil, Andy se pergunta se ela negou aquele ataque. Então Rip anuncia que é hora do Negator morrer, e dispara um bisturi contra ele. Andy coloca o braço na frente, mas não consegue parar completamente o projétil. Dessa forma, para impedir que o Negator morresse, Fuko se coloca no caminho e sofre o golpe, fazendo Andy recuar para ver se ela tá bem. Rip acha ridículo o fato da garota ter entrado no caminho, e observa que Andy reduziu a força do bisturi, então ele não entrou por completo na Fuko, mas ainda assim ela só tem mais 1 hora de vida no máximo. Fuko tenta tranquilizar Andy, reforçando que o bisturi não entrou muito fundo, e que ela vai ficar bem, mas o homem não ouve e conecta o cartão na testa, prometendo que vai destruir aquele cara. Porém, vários seguranças do navio chegam no porão de carga, o que faz Rip ir embora dali com sua gangue, satisfeito por pelo menos ter eliminado um membro da União. Nesse meio tempo, os mafiosos chegam até Andy e estão prontos para atirar, e o Undead se mostra sem paciência com um monte de treta em que se envolveu hoje, então tenta decidir se luta contra eles e bota a fuga em perigo, já que se ele não se mexer, os caçadores vão conseguir fugir. E enquanto o Undead tenta resolver sua situação, Chikara cobre a Fuko com o casaco, tentando estancar o sangramento dela, mas Andy manda ele tirar as mãos da garota, senão morre. Então ele se levanta e manda os seguranças deixarem os dois em paz, já que ele é o verdadeiro alvo. Além disso, ele pede um médico pra Fuko, porque ela tá gravemente ferida, mas o mafioso dispara perto dele e manda o garoto calar a boca. Com isso, Chikara esfrega os dedos do seu bracelete, enquanto repete o nome do pai e da mãe, até ser jogado numa lembrança da sua mãe no leito de morte, usando essa mesma pulseira, dizendo que o filho vai encontrar muitos tipos de pessoas no decorrer da vida, e quando ele encontrar alguém gentil, deve manter essa pessoa por perto. Quando essas pessoas estiverem com problemas, então é hora de pegar um ar e voltar à luta, porque elas estão precisando de ajuda. Nessa hora, os seguranças decidem que vão eliminar todo mundo junto, e então disparam suas armas. Enquanto isso, a mãe do Chikara continua, dizendo que se o filho ajudar quem está do lado dele, então essas pessoas vão se tornar insubstituíveis na sua vida. Chikara finalmente se descobre como One Move, e paralisa todas as balas e os inimigos. Feito isso, ele pede perdão por ter sido um covarde e permitido que a Fuko se machucasse, e garante que vai fazer de tudo para tirar ela dali com vida, fazendo o Andy finalmente botar fé no cara. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!